Fala pessoal, tudo bom com vocês? A gente está gravando aqui mais um episódio do nosso Corbancast e eu estou muito feliz da gente estar voltando para cá, para essa mesa abençoada que a gente já teve nosso último episódio com o pastor Jadiel e foi tremendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas e nesse episódio eu tenho certeza que a sua vida será abençoada porque o nosso convidado é um homem de Deus que abençoa as nossas vidas há muito tempo aqui na Igreja Batista Nacional Corban. Eu, particularmente, desde que eu cheguei, abençoa a minha vida há muito tempo. E a gente vai ter um papo aqui maravilhoso. E esse nosso convidado de hoje é o nosso irmão Edilson. Amém. Graças a Deus, o irmão Edilson Amém. veio. O irmão Edilson veio, está vindo agora diretamente de uma diligência de trabalho, mas ele fez questão de estar aqui conosco, porque eu acredito que o irmão Edilson é um dos homens aqui da igreja que mais valoriza esse ambiente de conversa. Amém. As histórias que o irmão Edilson conta pra gente, principalmente nas consagrações no Ministério de Louvor, é maravilhoso, principalmente quando ele dá a palavra. Então, irmão Edilson, como é que o senhor está? Dá um oi pro pessoal aí, olha para essa câmera aqui, dá um oi pro pessoal aí, como é que o senhor está? Tudo bem, pessoal? Graças e paz a todos. E uma boa noite àqueles que ainda não são evangélicos, não é? Estamos bem, graças a Deus, não é? Na caminhada, na guerra, na luta, mas sempre com a vitória em Cristo. Amém? Graças a Deus. E para mim é uma oportunidade muito especial estar aqui, não é? Para falar, para esclarecer, não é? É isso aí. Algumas perguntas que vão ser feitas e que o nome do Senhor seja glorificado. É isso aí. E é uma oportunidade importante, irmão Edilson, porque, tipo assim, geralmente as pessoas estão aqui na igreja e conhecem o senhor só como o ministro de louvor da igreja, para quem não sabe, para quem vai assistir e foi indicado por alguém e não conhece o irmão Edilson, é um dos ministros de louvor aqui da igreja, um dos mais antigos, talvez, acho que quem está do Ministério de Louvor até hoje, o senhor é o cara que está há mais tempo, né? Sim, eu acredito que sim. Com certeza, É isso aí. É isso aí. Só fala mais perto para poder a gente, para pegar isso. Certo. É isso aí. Acho que quem está até hoje no Ministério de Louvor, irmão Edilson, que está há mais tempo na vanguarda, levando o Ministério de Louvor aí há muito tempo. E geralmente as pessoas conhecem o senhor de lá, porém, talvez não sabem a sua história, como o senhor chegou até aqui, não conhecem de fato quem é o irmão Edilson em relação a Cristo, em relação a... É óbvio, o seu testemunho impacta muitas vidas só no seu modo de viver, mas assim, quem é o irmão Edilson durante a caminhada, a sua história até aqui? Muitas vezes as pessoas olham só o senhor lá tocando, cantando, e o cara, poxa, o irmão Edilson canta, queria ser como ele, mas só que não sabe a história que o senhor passou para chegar até aqui. E vai ser muito bom a gente bater um papo hoje, até para mim também, porque eu tenho umas perguntas aqui que eu quero tirar umas dúvidas aqui de algumas coisinhas que estão na minha cabeça. Mas, para começar, uma coisa que vem na minha cabeça, que eu vou fazer essa pergunta aqui para a maioria dos convidados e para o senhor, uma das mais importantes. Como é que o senhor aceitou Jesus? Tipo assim, como é que foi esse encontro com Jesus? O senhor já conhecia, alguém da sua família já era crente, alguém falou com o senhor? Como é que Jesus lhe encontrou? Explica aí pra gente, porque eu já conheci o senhor crente. Eu não conheci o Edilson não crente. Eu já conheci o senhor com Jesus. Como é que o senhor chegou até Jesus? Diz aí pra gente. Pois é, então, antes de ser encontrado por Jesus, né, eu cantava muito as músicas seculares, que nós, na nossa linguagem aqui... Isso aí é outra coisa que eu vou falar com o senhor. Crentez. O senhor já tocava violão há muito tempo antes de... Aquele tocar básico, né? Aquele tocar básico. E eu arranhava um pouco, né? Como se diz. Sim. Então, eu era muito requisitado para cantar nas bebedeiras, digamos assim. Ah, tá. Nos Você fazia seresta. Nos barzinhos, assim, entre os amigos e tal. Sim. Então, todo final de semana, e às vezes até dia de semana mesmo, eles me convidavam. Eu morava nessa época na Areinha. Me convidavam para alegrar ali, né? A bebedeira e tal. Cantar as músicas seculares. Rolava muito sertanejo, Amado Batista, não é? Adelino Nascimento. Sim. E Reginaldo Rossi, essas coisas. Então, eu fui morar numa casa de uma empresa que eu trabalhava. Essa empresa prestava serviço para a Semar. E o dono da empresa me cedeu uma casa para eu morar. Até então eu tinha vindo do interior para morar na casa de um primo meu que me trouxe. E aí não estava muito bacana a nossa convivência, né?
E eu, um dia conversando com o meu chefe, ele falou, rapaz, a nossa empresa tem uma casa lá que está precisando de uma limpeza, de uns cuidados, se tu quiser, pode morar lá. Então, eu fui morar nessa casa. O senhor veio, só tipo, que botando um parênteses, o senhor morava no interior, o senhor nasceu no interior, qual foi o interior que Turiaçu. o senhor nasceu? Turiaçu. Turiaçu, Aí terra o do abacaxi. Aí o senhor veio para cá? Eu vim para São Luís trazido pelo primo meu, que já morava aqui em São Luís, que tinha família aqui. Mais ou menos quantos anos o senhor veio para cá? Eu tinha mais ou menos uns 18 O senhor nunca anos, tinha saído lá de 19. Turiaçu? Nunca Sempre- tinha saído de Turiaçu. Aí lá em Turiaçu que o senhor foi aprender a tocar violão? Eu comecei lá porque ganhei um violão de um candidato a vereador. E esse candidato a vereador perguntou para mim se eu compunha, né, se eu sabia compor. E eu falei, rapaz, a gente tenta. Mas o senhor já tinha relacionamento com a música, assim? O senhor... Já cantava só de Lá em voz. Turiaçu? Lá em Turiaçu. Já cantava, me apresentei algumas vezes em show de calouro. Fui convidado pelo vereador já eleito de lá para cantar em outro município chamado Bacuri, em uma festa que tinha lá da Igreja Católica. A gente se apresentou na minha praça, no palanque lá que montaram, né? Sim. Então a gente já tinha uma... E essa questão da música, como é que chegou... Vai chegar em Jesus. Jesus vai chegar na sua vida. Mas, tipo assim, é isso que eu queria saber. Eu não fazia ideia disso aí. E em relação à música, se o senhor já cantava antes, como é que começou essa história com a música? Como é que... A proposta foi um dom natural, Sim. digamos assim, um dom natural. Eu não aprendi em escola, não aprendi, sabe, em escola de música. Não teve alguém que... Não, dom natural mesmo. Entendeu? Foi surgindo, as pessoas iam percebendo, né, que a voz era um pouco bacana e tal, aquele negócio, e aí me convidavam, entendeu, para os comércios, na hora da bebedeira da galera, Sim. né? Eu disse, chega aí e tal, e nessa época eu não sabia tocar nada, né? Não sabia né? Só cantava Só no gogó. cantava mesmo no gogó e pegava uma latinha e baixia ali o Sim. fundo de um balde, o negócio, entendeu? E ali começou, a galera foi gostando, foi vendo que a gente tinha um pouco de talento, né? Sim. E aí, sim, aí eu cheguei aqui em São Luís, meu primo me trouxe, né? Meu primo me trouxe aqui para São Luís e a nossa convivência não foi muito bacana e eu fui morar nessa casa da empresa que eu trabalhava. E quando eu cheguei nessa casa, o pastor Osé, nosso saudoso pastor Osé, tinha uma senhora chamada Irmã Vangica, o nome dela era Irmã Evangelista, o nome dela. O nome dela era Evangelista? Evangelista, porém era conhecida, eu conhecia ela então como Irmã Vangica, né? Irmã Vangica. Era uma senhora que o pastor Osés, mas a pastora Esterlina cuidavam dela, e o pastor Osés passou lá nessa rua procurando casa para alugar, que fica próxima à Igreja do Bom Milagre, aquela rua bem em frente. Sim. Procurando casa para alugar, e foi lá, nessa casa. Perguntou de quem era essa casa, e eu falei, olha, essa casa é da empresa que eu trabalho e tal. Mas você mora só? Eu disse, sim, moro só, ocupando aqui só um quarto aqui, a parte da frente aqui da sala e tal, mas tem vários quartos aqui desocupados. Sim. E eles voltaram outra vez, encontraram a dona lá, falaram com a dona da casa, né, que era mãe do dono da empresa, e eles alugaram uma parte. Na verdade, nem alugaram, cederam para ela ficar, porque para ela limpar a casa, cuidar e tal. E ela ficou morando em uma parte da casa e eu fiquei morando em outra, entendeu? E ela começou a encher meu pacovar, como diz o ditado aí, né? Começou a encher minha paciência com o negócio de crente. Ah, tá. Todo dia ela era crente. Mas e aí? Mas, tipo assim, a sua ideia antes, nessa época de crente, como era? Porque eu lembro, porque geralmente as pessoas, por exemplo, meu avô, mamãe vive dizendo que vovô dizia, não fala com crente, que crente não presta. Não fala com crente, que crente é tudo... Na sua cabeça, crente era o quê? Não, eu não tinha, assim... nem pensava muito nisso, né? Na questão religião, crente, eu nem pensava muito nisso, não, entendeu? Eu sempre fui assim, muito educado em relação a receber eles, entendeu? Quando eu morava na casa do meu primo, ia muitos pessoal da Assembleia de Deus e os testemunhas de Jeová evangelizar lá e tal, e eles se afastavam todo mundo e eu ficava sozinho conversando com eles. Eu me lembro que tinha um colega meu que era vizinho lá, e às vezes eu estava na casa desse meu colega, chegava o pessoal da Assembleia de Deus evangelizando, e se dirigindo para esse colega meu, e ele começava a desdanhar, começava a sorrir, e eu, então, tomava a frente para ouvir eles, entendeu? Eu não aceitava, mas eu tinha aquela educação de não machucá-lo, de não constrangê-lo, entendeu? Ficava ouvindo ali e tal, depois eles me entregavam um folheto e tal, e convidavam para ir à igreja.
Sim. E aquele negócio todo. Eu nunca fui assim de criticar, entendeu? Sim, Nunca fui sim. de... Pois é. Aí depois o pastor já chegou lá, ela ficou Ela ficou na martelando. casa e todo dia, vamos para a igreja comigo hoje, dia de culto, vamos para a igreja comigo hoje, e eu não queria saber de igreja, Sim. entendeu? E duas coisas eram muito, digamos assim, presentes na minha vida, música e mulher. Ah, tá. Música e mulher. Sim. Eu era um cara muito novo, Sim. e eu também nunca fui digamos assim, como nós falamos na nossa língua, nosso português aqui, Aham. nunca fui de tomar gosto com mulher. Sim. Mas sempre fui, naquela época, muito tentado por mulher. Sim, Você sim. está entendendo? Um problema sério naquela Era época. uma dificuldade. Uma dificuldade muito terrível. Então, eu estava muito envolvido nisso, na música mundana e com mulher. Uhum. Entendeu? E aí, isso me segurava muito para não aceitar Jesus. Até então, eu não sabia que alguém da minha família era evangélico. Entendeu? Eu não sabia nem por onde andava minha mãe, que minha mãe me deixou com 7 anos de idade, né? Uhum. E eu vim morar com meu pai. Então, de 7 anos de idade até há mais de 20 anos de idade, eu não via minha mãe. Então, eu não sabia nada dela e nem dos meus irmãos. Entendeu? E, apesar de não morar tão longe, né? Morar aqui em Boa Vista do Gurupi, na divisa do Pará com o Maranhão. E então, a irmã Vangica, não é? A irmã evangelista me convidou para ir à igreja. Todos os dias ela me convidava, todo dia de culto. Mas ela insistia bastante no final de semana. E eu disse para ela, olha, no próximo final de semana eu vou na igreja com a senhora. Mas a minha intenção era de ir para ela me largar de mão, entendeu? É tipo assim, eu vou só para ela parar. Eu vou para ela parar de estar insistindo, entendeu? E aí, então, no próximo domingo, ela quando chegou sexta e sábado, ela começou a me lembrar. Sim. Olha a tua promessa, olha a tua promessa. E domingo, então, eu fui com ela para a igreja. E quando eu cheguei lá na igreja do Bom Milagre, tinha uma jovem muito bonita, que era a recepcionista da igreja. Sim. E quando eu vi aquela jovem, a maneira que elas me receberam, muito educada, e eu fiquei deslumbrado com aquilo ali, entendeu? Você ficou deslumbrado com a jovem? Com a jovem, igreja? com a jovem, Tá. com a jovem. Elas muito bonitas, bem vestidas Sim, e tal. sim, sim. E eu, poxa, cara, que mulher bonita, que meninas bonitas e tal, eu vou vir mais vezes aqui. É loucura, o cara, Sim, entendeu? Não, mas é isso aí. E aí eu me lembro que o pastor Oséias fez o apelo, Sim. entendeu? E a palavra nessa noite, eu nunca esqueci, ele dizia que o que a gente pedisse, orando e crendo, a gente recebia de Jesus. Foi o texto que ele mencionou na pregação. E eu, então, aceitei Jesus nessa noite. Mas assim, o senhor, de fato... Porque, tipo assim, o senhor foi... Como é que foi isso aí? O senhor entendeu a palavra, o Espírito Santo trabalhou, o senhor Eu não foi, entendi, eu não entendi. ou o senhor, tipo assim, cara, eu quero. Como eu te falei, eu era sempre fui um cara educado assim, em relação a receber os crentes. Quando ele fez o apelo e começou a insistir, a minha educação fez com que Tá. com que ele não se constrangesse a meu respeito, entendeu? Deixa aí. Eu levantei a minha mão e fui lá. Só que quando eles oraram e tal, pegaram meu nome, eu voltei para o meu banco, aquelas músicas que eu tinha na cabeça continuou lá. Nada mudou, entendeu? Sim. Os pensamentos de mundo, dessas coisas. Mas, então, tipo assim, o senhor sente que essa não foi o dia que Não o senhor foi o aceitou dia. Jesus? Não foi o dia, então não o foi. senhor- Aí o que acontece? Eu terminou o culto, a irmã evangelista ficou muito feliz, muito contente. E eu voltei para casa e tal, mas continuei com a mesma vida, com a mesma música, com a mesma mulheres e aquele negócio todo. E eu fui para a igreja nessa semana com ela ainda, uma semana indo para a igreja. Uma semana. Quando chegou no final da semana, que era o culto de domingo, já não fui mais. Já saí com uma menina. Sim. Então aí eu não fui mais mesmo. Parou de ir. Parei de ir. E apesar de não ter me convertido, mas eu me lembro que eu dizia uma palavra para Jesus. Eu dizia, Senhor, não me esqueça, Sim. porque eu não te esquecerei. Era só o que eu sabia orar essa semana, entendeu? Sim. Era a palavra que eu dizia para Jesus, Senhor, não me esqueça, porque eu não te esquecerei. Sim, sim. Isso, e tudo bem, de uma semana eu saí, não me desviei não, eu não fui mais para a igreja, né? Não fui mais e caí no mundo mesmo e tal, e festa, e recebi dinheiro, e bebedeira, São Francisco, Ponta da Areia, tinha muito barzinho por lá, final de semana, e a gente estourava o dinheiro todo, aquele negócio todo. Só que, a partir de então, eu fui só descendo.
Eu fui só descendo. Eu morava numa casa boa da empresa. Pouco tempo a empresa perdeu o contrato, mandou eu ir embora. E eu fui morar na casa de um primo meu, que não é esse que me trouxe do interior. Esse primo meu, a esposa dele me deu uma semana para ficar lá. E eu, dentro de uma semana, saí e fui morar em uma kitnet, um quartinho de mais ou menos 2,5 por 2,5 quadrado, com um colega meu. A gente foi repartir esse aluguel. E lá eu estava ganhando muito dinheiro nessa época, ganhava um bom dinheiro. Trabalhava de marceneiro mesmo. Sim, sim. Eu consegui um emprego para um deputado que morava na Coama nessa época. Esse cara me pagava muito bem. Sim. Então eu não tinha problema com o aluguel da kitnet, com comida, com nada. Tinha problema, tudo eu bancava. E o cara, meu colega, me tratava muito bem. Só que o serviço lá acabou. O deputado me mandou ir embora também. Não tem mais o que fazer, tchau. E aí, meu irmão, as portas se fecharam. Sim. As portas se fecharam de uma tal maneira que eu não pude mais comprar comida e nem pagar o aluguel da kitnet. E aí esse cara brigou comigo e mandou eu embora. Sim. E aí eu estava com a menina que é a mãe do meu filho mais velho, Sim, sim. a Dalva. Eu estava com ela e os dois começaram a passar fome na kitnet. E Tu já tinha tido teu filho? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Nós começamos a passar fome e o rapaz me mandou embora. A gente foi parar na beira da galeria da Areinha, daquela vala da Macaúba. Ali na Areinha, nessa época, ela era só lama, era uma invasão. Uma colega da gente tinha um barraco lá que ela tinha invadido, todo cercado de papelão, e a gente foi parar nesse barraco. Eu, ela, a menina que morava com ela e a minha colega, a nossa colega, que era dona do barraco. Lá era loucura, né? Só tinha o teto de brasilite, as paredes cercadas de papelão, e os pau enfiados no meio para segurar o telhado, e a nossa rede armada e a água passando por debaixo. E os tijolos aqui é para a gente colocar o pé em cima. É loucura diante de Deus, estou falando isso aqui. Não, é porque eu fico imaginando isso aqui, sério mesmo. Então, o que acontece? Aí nós começamos a passar fome, as portas se fecharam de uma tal maneira que não tinha como. Sim, Ela ainda apareceu grávida. Ainda engravidou ainda para completar a situação. E aí, meu irmão, eu saía de manhã, a menina que morava com ela e a dona da casa, atrás de serviço, e ninguém encontrava nada. Quando aparecia alguém que dava para a gente um pouco de comida, repartia um pouco, a gente comia. Senão, era o dia todo com fome mesmo. Eu me lembro que teve uma vez que nós passamos 3 dias sem comer nada. 3 dias, a gente já estava quase caindo, não conseguia quase nem ficar em pé. A água era direto da torneira mesmo, só que nos alimentava. E aí, então, quando completou um ano certinho que eu tinha saído da igreja, eu estava em uma rede deitado. A minha rede, onde era o meu banco, onde era a minha mesa, onde eu dormia, entendeu? Sim. A única coisa que eu tinha muito era roupa, porque na época que eu ganhei dinheiro, eu comprei muita roupa. E aí, como a casa não tinha segurança, né, a galera entraram lá, levaram minhas roupas, e roubavam. E eu não podia fazer nada, porque a casa não era minha, eu nem sabia quem tinha entrado. Moral da história. Sim. Eu estava lendo um livro, aqueles livretozinhos do pastor que veio aqui, que nessa época quem entregava era a Igreja Universal. Aquela Bíblia do Novo Testamento. Novo Testamento e Salmos e Provérbios. Sim. Eu estava lendo um livretinho desse, uma bíbliazinha dessa, e eu não entendia nada. Entendeu? Eu não entendia nada. Eu lia aquilo ali, para mim era um enigma, indecifrável, entendeu? Mas nesse dia eu estava deitado, com fome, e eu abri em Provérbios, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a tosquenejar, um pouco a cruzar os braços, assim sobrevirá a tua pobreza como um homem armado e a tua necessidade como um meliante. Cara, nessa hora, eu disse, meu Deus, isso é comigo. Eu disse, Jesus, isso é comigo. Isso aqui... Aí eu voltei à leitura. Eu voltei à leitura e, novamente, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Cara, nessa hora, meu irmão, os meus olhos se abriram. Nessa hora, meus olhos se abriram para entender a Bíblia. Sim.
Aí eu fui ver a minha situação de mulher que eu tinha, de músicas mundanas. Tem uma parte lá em Provérbios que fala sobre a prostituição, aquele negócio todo, o sexo ilícito, de tudo aquilo ali. Aquilo, meus olhos se abriram ali, eu fui entender. Cara, eu chorava como criança, estou quase chorando aqui. Não, sim, não. Pode ficar. Mas eu chorava como criança ali, entendendo as escrituras e vendo a minha situação. Entendeu? A luz da palavra. E ali eu disse, cara, me lembrei da igreja. Sim. Me lembrei da igreja lá do Bom Milagre, do pastor Zéias. Isso era mais ou menos sábado de manhã. E domingo à noite eu fui na igreja. E quando eu cheguei lá, eu já estava ansioso pro apelo chegar. E quando fizeram o apelo, eu fui lá, entreguei a minha vida para Jesus, meu irmão. E quando eu voltei, que entreguei a minha vida para Jesus, eu me lembro que a pastora Esterlina falou assim para mim, você já veio aqui, não já? Um ano depois, sim. Ela falou para mim, você já veio aqui, não já? Eu disse, sim, eu passei uma semana congregando aqui. Ela falou, eu lembro de você. E aí, irmão, eu voltei para o meu banco, e quando eu cheguei no banco, querido, nem um rastilho de música mundana mais na minha mente. Nada, nada, nada. Eu não sabia nenhuma música evangélica, mas eu me lembro que eu cantava na minha mente uma música que falava muito de Jesus, entendeu? Que falava, eu sou seu amigo, filho de Deus, mais ou menos assim. Não estou muito bem lembrado totalmente agora, né, que faz bastante tempo. Sim, sim. Mas essa música eu cantava 24 horas por dia, minha mente, tocando ela. E no outro dia de manhã, quando eu cheguei em casa, no outro dia de manhã, foi um colega meu, daqueles do barzinho, aquele negócio. Esse cara nunca tinha ido na minha casa. Sempre vai. Nunca tinha ido na minha casa, onde eu morava, na situação que eu estava vivendo. Sempre tem aqueles caras que vêm no... Ele chegou lá e disse, Adilson, eu vim te pedir uma coisa aqui, rapaz. Eu disse, diga aí, meu amigo. Ele disse assim, eu quero que você me ensine aquela música de Leonardo, Entre Tapas e Beijos. Eu falei, cara, eu sinto muito, meu irmão, mas não canto mais esse tipo de música. Sim. E ele olhou para mim assim, com os olhões, e falou, como é que é, rapaz? Eu disse, não canto mais esse tipo de música. Ele disse, meu irmão, essa semana mesmo você cantou com a gente. Como é que você não canta? Ele disse, cara, eu sou crente agora, eu fui ontem para a igreja. E eu não canto mais essas músicas. Rapaz, esse cara insistiu. Esse cara insistiu, mas não teve jeito. Eu não cantei. Sim. E esse rapaz, ele tinha uma irmã, Maria, esqueci o nome dela agora, Maria alguma coisa. Nós ficamos muito amigos, e a irmã dele, uma jovem também. Ela me ajudou bastante, ela me aconselhava, fui várias vezes para a Assembleia de Deus com ela, entendeu? E a gente se tornou grandes amigos, uma galera da Assembleia de Deus, nós ficamos naquela amizade. Mas, irmãos, aí então foi isso. E a menina, e eu me lembro que com 3 dias que eu aceitei Jesus, com 3 dias, eu nem sentia mais fome. Era só lendo Bíblia e orando. Eu orava 3 vezes de madrugada. 3 vezes de madrugada. Eu não sentia fome porque era muita, o seu alimento era muita, palavra, era muita né? fome pela palavra, muito. O Espírito Santo, sabe? Quando eu saía para orar, uma vez eu falei para o Espírito Santo, ô Espírito Santo, coloca na minha cabeça o capacete da salvação. Meu irmão, diante de Deus eu estou aqui. Eu senti o capacete sendo encaixado, sendo colocado na minha cabeça ali, entendeu? O meu cabelo foi baixando, eu tinha o cabelo bem grande, bem grandão. Meu cabelo foi baixando, eu sentia aquela coisa encaixando na minha cabeça mesmo, era muito gostoso. A presença de Jesus ali, muito, mas muito maravilhoso. Mas aí, queridos, vieram com 3 dias depois, um rapaz bateu na minha porta para me chamar para trabalhar. Glória a Deus. E eu que andei tanto atrás de serviço, eu não fui... Desde essa época, eu nunca procurei serviço. Desde quando você aceitou Jesus? Desde quando eu aceitei Jesus, eu nunca procurei emprego. Sempre o emprego vem me procura. Tá até hoje? Até hoje. Ah, sim. Até hoje, onde a gente trabalha, foi iniciativa de um irmão aqui da igreja, do irmão Ayrton. Mas ele que me procurou, não foi nem eu que procurei ele. E das empresas que eu já passei para trabalhar, todas elas foi eles que me chamaram. Sim. Entendeu? E viram a minha capacidade também profissional, né? Sim, sim. E ficaram sabendo e me procuraram para trabalhar com eles. Para você ver como Deus faz, né? Eu não correria atrás de bênção, né? Não. A bênção vem e encontra a gente. Então, amado, isso. Foi muita guerra, muita luta, mas foi assim que tudo começou, entendeu? Eu particularmente estou impressionado aqui, porque eu não fazia ideia disso aí. Eu não fazia ideia desse contexto tão
pesado, assim, mas eu acho lindo quando você fala assim, eu senti a fome, mas na hora que eu, de fato, entreguei a minha vida para Jesus, a minha fome e a minha sede estava saciada pela palavra de Deus. Isso aí é algo muito Tremendo. forte mesmo. Né? E eu fiquei, aí depois de algum tempo que Jesus me encontrou, Sim. eu fiquei sabendo que a minha mãe era evangélica da Assembleia de Deus, sim. entendeu? E depois que eu tive condição de entrar em contato com a minha mãe, a minha mãe me falou assim, Adilson, todos os dias eu orava por você. Então Você está entendendo? Isso. Então aí eu fui, caiu a ficha, disse, nossa, Deus, Jesus me encontrou porque a minha mãe orava por mim. Você está entendendo? Isso é incrível. Isso é incrível. Tremendo. Essa história aí acho que todo mundo que está aqui está sendo edificado por essa... E aí eu que gostava muito de músicas, eu sempre gostei de música, gostava não, gosto muito de músicas, né? Só que agora é para Jesus que a gente canta. E eu comecei a participar da igreja, dos trabalhos da igreja. Nessa época tinha o trabalho Tu começou a ficar direto lá no Bom Milagre? Bom Milagre, direto. Eu ia todos os cultos, não faltava, escola bíblica, direto. E aí tinha aqueles grupos de edificação, que hoje a gente chama de célula, né? Nessa época era grupo de edificação nas casas, dia de quarta-feira, se não estou enganado. Tinha o culto na terça, na quarta era o grupo de edificação. Sim. Eu participava na casa do pastor Renatinho, que hoje é pastor de Pinheiro, da nossa saudosa irmã Benta. E eu muito assim com aquela vontade, sede de cantar no grupo de edificação, né? No louvor da igreja não, porque eu achava muita responsabilidade. Eu olhava para aquela banda da igreja... Naquela época já era uma banda completa, assim, ou era um cara no violão? Mas não, assim, tinha ministério completo no Bom Milagre. Era o pastor Joels, que era o líder do ministério. Tinha o ministério completo. E era muito abençoado, o louvor era tremendo ali. Entendeu? Sim. E então eu ia para o grupo de edificação, só que eu não sabia nenhum hino ainda. E aí eu mergulhei de cabeça para aprender hinos. E eu me lembro que eu aprendi um hino e em casa eu tocava esse hino muito bem no violão. Isso aí que eu ia perguntar. Onde foi que porque tu cantava, e como foi que tu aprendeu o violão? O cara lá, o deputado te deu, aí tu... Até quando tu veio pra cá, principalmente quando tu passou por essa dificuldade, tu ainda tinha um violão? Eu tinha violão. O violão, eu tinha um violão que era agora um de Giorgio, entendeu? Que eu tinha feito um negócio com isso que o vereador me deu. Eu tinha feito uma troca. Agora eu estava com o de Jorge. O violão, nessas dificuldades todinha, nunca faltou. Nunca faltou. Ele sempre esteve lá. Um de Jorge com um som muito, muito legal. E aí eu peguei esse violão e levei para o grupo de edificação. Sim. E essa música eu tinha treinado muito em casa. Qual era a música? Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, era aquela assim... a único que é digno de receber. Pensei que era uma antigona, assim, que ninguém sabia. Mas essa música é antiga. Não, porque tu falou, não me lembro agora, pensei que era porque ninguém sabia. Mas tu pegou essa música no violão todinho? Eu peguei ela bacana no violão, tocava em casa legal mesmo, e quando cheguei no grupo de edificação, era aquela fome, aquela sede de tocar. Sim. E aí, quando o pastor Renato, que nessa época era o irmão Renatinho, não era pastor ainda, desceu as escadas, veio para a gente começar o trabalho. Aí ele falou, olha, nós temos um violão hoje, quem toca? Aí teve uns irmãos que falaram, irmão Adilson, é do irmão Adilson. Aí ele perguntou, você toca alguma coisa, irmão Adilson? Eu disse, rapaz, eu arranho um pouquinho aqui. Eu treinei uma música em casa aqui, se vocês quiserem, a gente... Ele, então bora começar logo com o louvor. Irmão, eu comecei a cantar, não saiu nada. Cara, eu fiquei muito envergonhado. Não saiu nada? Tu não conseguia? Não conseguia. Eu não estava nem nervoso, mas eu não sei o que aconteceu, que não saiu nada. Eu me atrapalhei todinho. Depois eu tive que deixar o violão do lado, encostado na parede, e a gente foi cantar como de costume. Não saiu nada. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito decepcionado. Mas assim, tu pegou o violão, tentou tocar e não saía, ou tu que não conseguia cantar? Eu não conseguia encaixar a voz com a nota. Tá. Consegui encaixar. Eu desafinei todo, sabe? Algo assim que... Sim. E eu fiquei, assim, eu cheguei em casa muito desapontado e deixei o violão lá em casa, lá no barraco que eu morava, ainda no barraco. E fui para a beira da galeria, era um calçadão, e eu sentei lá e disse, Deus, eu não entendi isso, Senhor. Eu fui cantar para Ti e não saiu nada. O que aconteceu? O Espírito Santo falou no meu coração assim,
Você está muito para frente. Como quem diz assim, você está muito para frente. Você ainda não entendeu que quem tem que aparecer sou eu. Cara, nessa hora que caiu a ficha. Eu estava com aquele pensamento ainda lá das músicas que eu tocava, que a galera gostava e tal, entendeu? Tá ali uma plateia. Exatamente, do bar lá. Poxa, Deus, valeu, o cantor tá aí. Sim. Então, eu mesmo Jesus tendo me encontrado, mas ainda foi um pouco daquilo ali, entendeu? Né? Tava bem novo na fé mesmo, bem novo e tal. E aí eu fui e o Espírito Santo falou comigo, disse assim, olha, você ainda não entendeu. Baixa a bola. Baixa a bola, como que é, exatamente, te acalma. Quem tem que aparecer sou eu, entendeu? Cara, aí eu falei, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, Senhor, realmente me perdoa. Irmão, quando foi na outra quarta-feira que a gente foi chegar, que a gente foi para o grupo de edificação, sim. Quando o pastor Renato, o irmão Renatinho, desceu as escadas, a gente já estava louvando. Graças a Deus. O irmão Renatinho, me lembro como se fosse hoje, parou no meio da escada e falou assim, rapaz, quarta passada tu não sabia nada. Agora tu aprendeu, uma semana. Agora? E eu disse, aí ele ficou, cara, Jesus é bom. Aí, meu irmão, nós arrebentamos no louvor nessa noite lá. E eu cheguei em casa feliz, Senhor, muito obrigado, Deus. É para ti, para mim, o Senhor que diminua eu. E eu não quero aparecer. E desde esse tempo, querido, que eu louvo a Deus, e o Senhor conhece meu coração e sabe que eu nunca houve essa intenção de querer aparecer, de querer ser melhor do que ninguém, de querer... Não. Isso daí é uma coisa muito séria, Dilson, porque, tipo assim, infelizmente, né, porque a música cristã se tornou muito forte hoje no nosso país, né? A gente vê que, às vezes, o cara nem crente mas ele está cantando uma música de Gabriela Rocha, está cantando uma música... E é um perigo gigantesco, porque os cantores cristãos hoje, eles estão sendo muito assediados por esse mercado gospel que quer transformar um adorador numa estrela de rock. Tipo assim, num cara que ele tem que ser adorado, ele tem que ser venerado, isso daí que tu tá falando é algo que muitas dessas pessoas não querem passar, ser humilhado para poder entender que é Deus. O que eu vejo, Isaac, também é que a música, ela é um ministério. A música, uma certa vez nosso saudoso pastor Jobert, falou para mim, Adilson, ministério é coisa séria. Entendeu? Então tem muita música, tem muitos cantores hoje evangélicos que ainda não entenderam o que é ministério, porque eles pensam muitas das vezes que a música é para ganhar dinheiro. Entendeu? Que se ganhe dinheiro, porque, como diz o pastor Osés, quem canta de graça é galo. Né? Como dizia ele, né? Sim. Quem canta de graça é galo. Então, que se ganhe dinheiro, mas que o dinheiro não seja a prioridade. Você está entendendo? Então, as pessoas acabam fazendo do ministério a sua galinha de ovo de ouro. Um meio de ganhar dinheiro. Um meio de ganhar dinheiro. E não entende que é o ministério que Deus deu para que todas as igrejas cantem aquela música ali. Isso. Você está entendendo? E eu confesso que sinto saudade da música de vários cantores que hoje não se ouve mais. Confesso que sinto saudade de cantores que fizeram edificaram tantas vidas através dos seus louvores e que hoje, depois que ganharam muito dinheiro, pararam, entendeu? Não entenderam que o ministério tem que continuar. Sim. Você está entendendo? Não, sim. Isso aí é uma verdade muito forte, porque eu também, uma vez eu passei por uma situação dessa, quando a gente foi tocar numa assembleia, aí eu estava tocando lá bateria e tinham 3 meninozinhos lá que estavam olhando para a bateria, eu estava achando legal. Edilson, eu te digo com toda a sinceridade do mundo, eu particularmente comecei, a partir daquele momento, na hora que eu vi que eles estavam me olhando, eu comecei a tocar para eles. Tá entendendo? Começar a fazer umas coisas para eles me olhar. E enquanto eu estava falando isso, particularmente, na hora que eu terminei de tocar, eu me senti um lixo. Sabe quando o Espírito Santo coloca no teu coração um sentimento de tristeza? Eu me senti um nada, eu me senti horrível, como se eu não fosse nada. Para entender mesmo, para que não é assim, tá entendendo? Exatamente. A gente percebe que, por exemplo, a maioria dos jovens que se converte, quando chega na igreja, a coisa que ele mais se interessa é pelo louvor. Né? Que ele mais quer é o louvor. Por quê? Porque o ministro do louvor ele aparece, está em todos os cultos. Né? Exatamente. Então ele está muito ali. Então os jovens que chegam, eles não compreendem a luta que tem por detrás disso tudo. Né? A guerra, a batalha que tem por detrás disso tudo. Pensa que só chegou, cantou, e existe toda uma guerra, uma luta, é isso aí. Né, uma luta travada que só quem tem realmente o chamado permanece. Né? Faltaria o tempo aqui para dizer quantas pessoas não já chegaram com aquela sede de querer cantar, de querer ministrar e tal, e 2, 3 meses não se vê mais, entendeu? Então, o louvor é como o nosso saudoso
o pastor João te dizia, irmão, o ministério é coisa séria. É muito entendeu? sério. Mas aí entrando nessa perspectiva do ministério, uma pergunta que eu queria fazer também, por exemplo, tu aceitou Jesus, mas tu ainda estava com a tua companheira, que é a mãe do teu Mãe primeiro Deus. filme. Ela foi contigo A também? gente estava junto, né? Eu aceitei Jesus e inicialmente ela não quis. Sim. Na verdade, ela foi a pedra no sapato. Ah, entendi. Foi por causa dela até na cadeia eu fui, né? Passei um dia e uma noite preso. Eu lembro dessa história. Eu lembro dessa história que tu falou, essa história numa escola bíblica. Tu falou essa história numa escola bíblica, eu fiquei tentando entender como assim, tu foi preso, Adilson? Fui preso, literalmente preso. Porque ela começou a bagunçar com a minha vida, entendeu? Ela começou a bagunçar e tu... Ela bagunçar. Eu ia para a igreja, ela saía atrás de mim com pedras, me jogando. Eu voltava da igreja, ela estava atrás dos postes com pedra para me jogar. Como entendeu? assim, cara? Ela era muito endemoniada. muito. Ai. Mas, tipo assim, isso é muito importante, porque, tipo assim, às vezes tem muitos casais hoje que acontece isso, que, por exemplo, uma das pessoas aceita Jesus e elas estão num relacionamento e a outra pessoa, tipo, que quer, não, tu não vai pra igreja, mas, assim, isso nunca te deu nenhum tipo de, não, eu vou permanecer com Jesus, ou, tipo assim, não, poxa... Não, nunca, tranquilo. A fome era tão grande, né? A obra que Deus fez na minha vida foi tão tremenda, poderosa mesmo, que nada me parava, nada não adiantava, né? Ela podia me matar, mas não largava Jesus. É isso aí. E aí a gente... Mas eu fico pensando aqui, Edilson foi preso. Eu disse, quando tu falou isso, o quê? Tu foi preso? Como assim? Mas assim, eu acho isso daí muito lindo, porque, como tu tá dizendo, nada te parava, né? Podia estar as pessoas... E eu fico pensando assim, isso aí tipo assim, é como se fosse uma prova de que, de fato, tu nasceu de novo. Nasci de novo, eu tenho certeza disso. Tem muita gente hoje aí que, tipo assim, por causa de um pouquinho disso que tu passou, já tinha largado Jesus há muito tempo. Ela começou a me perturbar a vida. Ela ia para os reggae, ela gostava muito de reggae. Ela ia para o reggae, chegava em casa de madrugada. E nessa época o menino já tinha nascido, o nosso filho Ederson. Já tinha nascido. E eu ficava com a criança, ela ia pro reggae, não tinha jeito, ela não tinha como parar ela. Meu Deus, mas... E quando ela voltava, ela era jogando pedra dentro de casa, quebrando na porta para me abrir e tá me acordando nas pedradas. E aí depois ela começou a me agredir. Sim. Começou a me agredir mesmo, entendeu? Com o que ela achava na mão, era cabo de vassoura, era... Meu Deus. Espelho, ela quebrava os espelhos, tudo, pegava os pedaços e ia para cima de mim com os pedaços de espelho na mão. Era loucura, assim. Era loucura. Cara, que coisa, né? Loucura. Cara, mas que coisa. Mas, tipo assim, isso aí que eu acho muito lindo, porque, tipo assim, por tudo que tu passou, tu não abandonou Jesus. E eu fico, por exemplo, às vezes, com histórias como a tua, eu fico olhando pra mim, dizendo assim, cara, eu não passei metade que o irmão Edilson passou. Então, assim, eu tenho que permanecer. Tem muita gente aí que passa um pouquinho, às vezes chega na igreja, o irmão não dá uma graça e paz. O cara quer sair da igreja. Visita. É. Da minha igreja lá, que eu congregava, nunca ninguém me visitou. Poxa. Não é? Nunca ninguém foi lá dentro daquele lameiro que eu morava. Não é? Nunca foi visitar. Eu me lembro que uma vez chegou um pessoal da Assembleia de Deus lá, de uma igreja da Areinha lá, que lá perto. Sim. E foram 2 senhoras e 2 jovens. Passaram lá, bateram lá, eu abri a porta lá. Elas ficaram assim, olhando para dentro e tal. Só a minha rede lá e começaram a falar de Jesus, que Jesus... Eu já estava cheio de Deus ali, mas elas começaram a falar de Jesus, que Jesus liberta, que Jesus prospera e tal. Eu dizia assim, eu estou com tanta vontade de pregar para a senhora, que eu só comigo, né? Eu estou com tanta vontade de pregar para vocês que você nem imagina, naquela sede de Deus. Elas pregando para mim e tu querendo pregar. Pô, mas é isso aí. Mas aí a questão da cadeia lá. Sim. Da cadeia, aí eu um dia, aí ela começou a me agredir, né? Me bater mesmo, me batia com cabo de vassoura, cinto, tal. E aí eu para não bater nela, eu ficava só segurando ela. Claro que ela não podia comigo, se eu fosse partir para cima para grosseria mesmo. Com certeza, Mas aí eu suportava e agarrava ela, segurava mesmo para ela não fazer aquilo e tal. E isso começou a se intensificar. Ela começou a querer me agredir mesmo. E um dia eu perdi a paciência com ela.
Um dia ela pegou um cinto para me bater. E aí eu disse assim, hoje tu vai ver quem é o cara que... Meu Deus. Eu tomei o cinto dela e enchi de lapada. Ela vinha para cima de mim... Mas era nem para rir. Ela vinha para cima de mim e eu sinto. Ela vinha e eu sinto. Eu perdi a paciência nesse dia. Meu Deus, que coisa. E aí, como ela viu que ela não levou vantagem nesse dia, né, a gente morava naquela rua do 5º DP ali no João Paulo. Sim. É o 5º não, 2º DP lá no João Paulo. Esqueci o nome da rua agora, uma rua bem conhecida ali do 2º DP. Sim. Bem naquela rua lá, bem próximo. Ela foi lá e deu parte de mim. Eu tô lá já tomado banho, sentado lá no sofá de madeira que eu tinha feito, tocando violão quando a viatura parou na porta. E tu já estava na igreja desse tempo? Eu já era crente, senhor. Tá? Eita, o irmão está sendo preso. Cheio de Jesus. Os meus vizinhos lá, a galera lá, que eu era bem novo nessa época. Sim. A galera perguntando assim, rapaz, por que estão levando o cara? Porque todo mundo sabia, eu ouvia eu cantar, entendeu? Os hinos em casa e tal. O irmão caiu, está sendo preso. Cara, por que estão levando o cara? Aí me levaram lá. E quando eu cheguei lá, eles chegaram lá muito armados. Naquela época a polícia era muito violenta. Infelizmente. E eles chegaram lá muito armados, cara, com aquelas metralhadoras mesmo gigantes na mão. Três policiais lá chegaram, todos 3 armados mesmo, até os dentes. Sim. E foram lá, a casa era grande, comprida, e foram lá na cozinha, quintal, reviraram tudo, os quartos. Só para te levar, né? E aí voltaram onde eu estava, lá na sala, tocando violão. E disseram assim, rapaz, quem é Edilson aqui? Eu falei, só eu. Disse, tu que bateu na moça aí? Aí eu bati o violão do lado assim, rapaz, é o seguinte, eu bati. Eu bati, aí fui contar a história para eles. Olha, essa mulher me agride. Que situação. Tu tá vendo aquele espelho quebrado ali? Ela que quebra para me agredir. Eu fico imaginando a situação. E aí os caras, os policiais já se voltaram contra ela, entendeu? Sim. Quando viram. Eles me viram vestido lá, vestido são, cara. Eu sei. Vestido, cara de crente. Não é. Tá entendendo? E aí eu percebi que eles pensaram assim, rapaz, essa mulher realmente ela é que é a bagunceira aqui. Sim, Mas aí, como o delegado que estava lá me mandou me levar, teve que ir. eles me levaram. E quando eu cheguei lá, o delegado nem olhou para minha cara. Só mandou para... Só falou assim, rapaz, tira tua roupa aí e entra lá para a cela lá. Eu disse, delegado, mas espera aí, eu quero falar. Não, rapaz, tira tua roupa. Que situação. Aí, meu irmão, eu passei uma... E aí eu entrei para lá, para a cela junto, maluco que tava batendo os dentes lá. Que situação. E aí eu passei, isso foi sábado. Sim. Eu passei essa noite de sábado para domingo. Domingo, mais ou menos umas 2 horas, para as 3 horas da tarde, chegou um amigo meu, chamado Wagner, né? Sim. Conhecido como Careca, que ficou sabendo que eu estava preso. Ela foi lá e disse para ele. Aí o Wagner é um cara muito conhecido, o tio dele é delegado. E a prima dele é casada também com outro rapaz que é delegado. E por sorte minha, o rapaz que é casado com a prima dele, que é delegado, estava lá de plantão nessa tarde de domingo. E aí Wagner foi lá me visitar e eu olhei pelo buraquinho da cela, né? Ele estava conversando com o delegado. Não, rapaz, esse cara aí é crente, rapaz. Esse cara, só essa mulher que bagunça com ele. Não, meu irmão, eu estou te falando a sério, cara. Esse cara é gente boa demais, meu amigo do peito. Realmente era muito amigo, a gente era muito amigo mesmo. Eu morei na kitnet da mãe dele e a gente fez uma amizade muito tremenda. Sim. E aí eu vi só o cadeado sendo aberto lá e me chamaram. Aí eu cheguei lá todo serão, todo... Aí o delegado disse assim, rapaz, Edilson, olha, eu vou te liberar, rapaz, porque no caso do Careca aqui, Careca pediu para tu sair. O caso do Careca aqui, que é da nossa família, que está me contando aqui tua história aí, tua situação. Sim. Eu vou te liberar, mas o teu nome está aqui para descer para a delegacia das mulheres. Entendeu? Eu vou te tirar dessa aqui, tu estava muito enrascado aqui, que tu bateu numa mulher. Sim. Entendeu? E ele me liberou, e eu fui para casa e voltei para casa para junto dela, com o menino. Sim. Mas aí eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, eu quero muito me batizar, Senhor. Eu quero muito me batizar. E eu não sou casado com essa mulher. Tinha essa situação. E na igreja só batiza quem é casado. E eu disse, Senhor, eu quero... E eu comecei a orar nesse sentido. Rapaz, me doía muito o coração quando chegava os batismos. Né? Todo mundo batizando ali. Lá naquela época, o Bom Milagre já tinha aquela piscina? Já tinha. Não era daquele jeito ainda, né? Depois implementaram mais ela, Mas já tinha. Mas ela era lá em cima, à vista de todo mundo, para todo mundo? Sim, já era lá em cima. Já. E aí
eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, eu quero me batizar, meu pai. Me ajuda nesse casamento, para me casar com essa mulher. Nessa época, ela já maneirou mais um pouco. Sim. Já ia para a igreja comigo, entendeu? O menino estava bem novinho. Sim. E aí, rapaz, eu disse, Deus, por favor, Senhor, eu quero me casar, que eu quero me batizar, não aguento mais. Sim. Ficar sem tomar ceia e vendo todos os irmãos de 3 em 3 meses batizando e eu não. E aí, um dia eu falei, Senhor, eu tenho 2 opções, ou casar ou me separar. Eu vou deixar isso nas tuas mãos. Se for para me separar, eu quero que ela mesma chegue para mim e diga, Deus, eu não quero casar com você, pode ir embora. Eu quero que ela mesma diga isso, porque se eu for me embora, meu coração vai doer demais por causa do meu filho. E se for para me casar com ela, se essa realmente é a minha esposa, eu quero que o Senhor abra as portas, me dê condição, os irmãos me ajudem para a gente se casar e tal. E, irmão, quando foi uma semana mais ou menos depois que eu fiz essa oração, ela chegou para mim mesmo lúcida mesmo, disse assim, Deus, olha, é o seguinte, eu andei pensando, eu não quero casar, entendeu? Eu acho que esse negócio não é para mim, esse negócio de casamento, ainda. Sim. E eu quero que você resolva a sua situação com a igreja lá e te batiza, entendeu? E eu não vou. Tu falava para ela essa situação, olha, poxa, eu quero casar. Não, porque... eu não falava não. Não? Eu não falava não. Como é que eu posso dizer? Ela sabia pelo discipulado que a gente tinha, entendeu? Que para ser batizado tinha que os irmãos de discipulado estavam juntos, entendeu? Sim. Tinha que casar e tal. E ela percebia, entendeu, que eu queria muito me batizar. E ela mesma chegou para mim e disse, Adilson, olha, eu não quero me casar não, entendeu? Pode preparar o teu batismo lá, entendeu? Te batiza que eu não quero me casar. Sim. Cara, eu dei um glória a Deus que quase já o teto no chão. Glória a Deus. Glória a Deus. Era tudo que eu queria, era porque eu, no meu coração mesmo, não queria casar com ela, dentro de mim mesmo. Eu não tinha aquele clima, entendeu? Eu não queria casar, mas eu particularmente. Porém, eu queria resolver o meu problema em relação à igreja, né? E aí ela me disse que era para mim sair fora dela, que não queria nada casar comigo não e tal. E, rapaz, e aí eu saí, cara. No outro dia ela tinha arranjado um servicinho lá na casa de uma pessoa e tinha uma menina lá que cuidava do nosso filhinho, né? Que eu ia trabalhar também e ela ia também para o serviço dela. Então essa menina ficava lá cuidando do menino. E eu peguei minhas coisas e fui embora. Eu voltei para aquele barraco que a gente estava. Nessa época a gente já estava morando lá, Rua da Cerâmica, lá no João Paulo, Rua da Cerâmica. Foi uma casa que um colega meu cedeu. Eu voltei lá para o barraco que eu estava lá na lama. Eu voltei para lá. Cheguei lá, falei com a moça, ela disse, me separei de Dalva e tal. Meu irmão, aí essa mulher começou a correr atrás de mim. Começou a correr atrás de mim, mas não teve mais jeito. Ela entregou a casa lá e foi lá para o barraco onde eu estava com o menino. Mas também não teve mais. Mas não teve mais jeito, porque eu saí do barraco e fui morar em um outro barraco também, mas no fundo fiquei lá. Fugindo dela, não quero mais não. Porque eu não sentia nada, poxa. Sim, não, mas... Tinha jeito. Sim. O que me doía era a criança, meu filho. Você acredita que um dia chegou... Meu irmão, naquela época aqui em São Luís não tinha nada, cara. Para te encontrar uma pessoa, é só um milagre. Para te encontrar uma pessoa do interior aqui, só um milagre. Olha que ela já estava um tempão aqui na cidade e eu também. Mas um dia apareceu lá do nada, meu irmão. Não sei, Deus que mandou aquele cara. Um irmão da mãe dela, que morava no interior de Cururupu, procurando Dalva. Meu irmão, como é que aquele cara foi achar a gente dentro daquele subúrbio, dentro da lama? E quando... Aí ela, tio, meu Deus, o que o senhor está fazendo por aqui? Rapaz, eu já lutei demais para te encontrar. A tua mãe quer falar contigo e tal. Naquela época, meu irmão, não tinha negócio de celular. Não tinha era nada procurar disso, até achar, era. né? E aí, quando ele viu a nossa situação lá, meu irmão, ele disse, pai, e essa criança aí, Dalva? Eu disse, rapaz, a gente está aqui nessa luta aqui e tal. Tu não quer me levar essa criança para tua mãe criar? Ela disse, ô tio, o senhor faz isso para mim? O senhor faz isso para mim? Ele disse, eu faço, rapaz, é a melhor coisa que a gente tem que fazer é tirar essa criança daqui, daquela lama louca lá. Sim, meu Deus. E aí, meu irmão, pensa uma situação que doeu meu coração. Quando longe, ele levou essa criança, ele teve que levar porque a gente não tinha condição de dar nada para aquela criança. O menino já estava com 2 anos de idade e não andava. De tão fraco que ele era, tão debilitado, né? E aí ele levou esse menino para o interior.
E quando chego lá, cara, ele foi muito bem recebido. Graças a Deus. Muito bem recebido, porque eles gostaram, estava só os dois idosos com os filhos já tudo grande. Sim. E chegou lá uma criança para alegrar a casa. Eles trataram muito bem. E lá o pai dela cria gado, né? Tem uma vaquinha no quintal. Sim, sim. E aí tomar aquele leite natural mesmo. Lá, forte. rapidinho ele andou. Ficou forte. Rapidinho ele andou. Eu acho que eu nunca vi esse teu filho, Edilson. Eu acho que eu nunca... Eu fui Ele encontrar... já veio aqui na igreja? Já. Eu acho que eu nunca vi Ele entregou a vida para Jesus aqui. Depois ele Graças a Deus. foi convidado para cantar numa banda na Assembleia de Deus Tá. e está lá até hoje. Sim, sim. Mas eu fui ver ele já depois de 20 e poucos anos. Tu passou esses 20 e poucos anos sem ver sem ele? ver ele. A gente não tinha condição praticamente para nada, apesar de Deus, Sim. de quando Jesus me encontrou, nunca mais ter deixado eu passar fome. Sim. Mas a condição também era aquela condiçãozinha só para escapar, para ir escapando, entendeu? Porque se Deus não fizesse isso, de repente... poderia ter se deslumbrado. Mas foi guerra, foi luta. Mas, assim, Graças a Deus que depois que ele me encontrou, esse meu filho, hoje ele é um menino que eu posso dizer até bem sucedido. Ele rapidinho, quando ele veio para perto de mim, ele já comprou um carrinho para andar. Sim. Já tem a casa própria dele. E agora a bênção que ele fechou aí na área do Porto de Itaqui, cara. Graças a Deus. Está fechado aí na área do Porto de Itaqui agora. Graças a Deus. Entendeu? Pô, então, depois história. que ele veio para perto de mim, entendeu? Sim. Quando eu encontrei ele, cara, ele estava assim muito louco. Ele participava com os tios de muita loucura, de festas e bebedeiras e esse negócio todo também, entendeu? Sim. E depois que ele veio perto de mim, com muita luta, muita oração, ele foi para a igreja, casou, me deu 2 netinhos abençoados. Aquele lourinho é filho dele. Aquele lourinho, né? E o moreninho é filho dele. Sim. E é uma coisa assim de Deus, coisa tremenda, meu Deus, entendeu? Edilson. Só essa parte da história já está sendo edificante. Agora, para a gente voltar para a história lá, quando tu chegou no pastor Oséias, aí passou esse tempo todo, beleza. Mas, assim, tu tá falando que tu morava lá, como é que tu veio parar aqui, na nossa igreja aqui? Porque, tipo assim, tu começou a entrar... Assim, antes disso, em relação ao louvor, tinha uma coisa que, para mim, é característica tua, que esse ambiente da palavra. Tu é um cara que, para mim, sempre foi referência em ter a palavra gravada no coração, principalmente o livro de Provérbios. Na minha cabeça, tu sabe o livro de Provérbios todinho. Porque, tipo assim, na igreja, tu te envolveu primeiro com o louvor ou com essa questão da palavra? Tu sempre foi um cara, eu quero estar pregando, eu quero estar evangelizando, eu quero estar ensinando a palavra para as pessoas. Ou tu já foi direto pro louvor? Eu acredito que a palavra ela veio por questão da música, né? Porque você que canta, você acaba tendo uma boa oratória, né? Entendeu? Devido às letras das canções que vão te inspirando a isso, entendeu? E uma coisa que eu gosto muito também é de pregar a palavra. Gosto muito mesmo de pregar a palavra, entendeu? É algo que, às vezes, assim, eu estou pensando na palavra e Deus começa a ministrar no meu coração. Palavras, assim, que as lágrimas brotam dos olhos, entendeu? Sim. Mas a questão de eu vir parar aqui foi através da pastora Benta, que é a nossa saudosa também, né? A pastora Benta. Mas lá no Bom Milagre tu ainda não tocava, não? Não toquei nada no Bom Milagre, não. Só foi começar a participar do louvor, assim, fazer mais Porque, na verdade, participativamente da igreja quando tu veio para cá. Eu, na verdade, eu nem queria, entendeu? Assim, participar de louvor, de igreja. Eu queria continuar cantando, assim, esporadicamente, num culto ao ar livre, num grupo de edificação, mas para entrar em ministério mesmo, assim, eu não queria. Cada responsabilidade. E de tanto que a irmã Benta, ela insistiu muito comigo para me trazer para cá. Porque a gente se conheceu, a pastora Benta, né? Lá nesse grupo de edificação da casa do irmão Renatinho, que foi esposo dela. Sim. A gente se conheceu lá. Depois ela foi participar desse grupo de edificação e ela me viu tocando. Sim. E um dia ela chegou para mim e disse assim: irmão Edilson, você não quer ir um sábado lá no Anjo da Guarda comigo para você alegrar lá com um louvor? A gente está com uma célula lá, entendeu? Era uma célula um grupo de daqui, edificação, né? Um grupo de edificação lá na casa do irmão Jorge, que congregava no Bom Milagre também, né? A gente está com esse grupo de edificação lá e tal, e tem vários irmãos. Tinha um grupo que tinha saído de uma outra denominação que estava também participando desse grupo de edificação. Nós éramos mais ou menos umas 8 pessoas, 7 a 8 pessoas ao todo.
E aí eu disse, irmã, eu vou ver aí, qualquer dia desse a gente vai lá. Uhum. E aí, de novo, irmã Dilce, e aí, bora lá, irmão. Eu disse, irmã, a gente vai, pode ficar tranquilo que vai chegar a hora da gente ir. Mas eu mesmo assim não queria, né? Para tocar em igreja, assim, em meio de pessoas assim que eu não conheço, né? Tal. Uhum. E aí ela começou a insistir. Toda vez ela dizia, irmão Dilce, vamos lá hoje. Ele disse, olha, irmão, no próximo domingo a gente vai lá, tá bom? Próximo domingo. E nesse próximo domingo, ia ter um segundo culto nesse colégio aqui em frente, nessas kitnet aqui. Que aqui era um colégio. Era um colégio e a diretora tinha cedido uma sala para o irmão Jorge para eles fazerem a reunião. O irmão Jorge era o responsável aqui. Bem antes do pastor Ailton, né? Bem antes, bem ele que começou. Sim. Entendeu? Era um grupo de edificação na casa dele, entendeu? Aí a diretora cedeu essa sala para ele fazer o grupo de edificação lá. Uhum. Aí virou tipo uma igrejinha, né? Sim. Certo? Uns irmãos que congregavam lá. Duas irmãs da minha esposa hoje, né? Sim. Que congregavam também, vinham dia de domingo, assim, quando o irmão Jorge não ia para o Bom Milagre, ele então avisava elas que ia ter o trabalho aqui, né? E aí eu vim com a irmã Benta. E quando cheguei aqui, meu irmão, que eu comecei a tocar o violão, os irmãos gostaram demais. Sim. Os irmãos ficaram alegres, bateram palmas e disse, eu me senti tão à vontade, então eu me senti tão à vontade. Uhum. E no próximo domingo a irmã Benta de novo, eu vim de novo. Sim. E continuei vindo com o violão, né? E continuei vindo. E nesse período de eu estar vindo para cá, foi que aconteceu esse rompimento com essa mulher que eu morava com ela. Sim. Nesse período que aconteceu, dela me dizer que não queria mais, que era para mim vir embora. Eu me separei dela, entendeu? Uhum. E aí eu continuei vindo. E aí as duas irmãs da minha esposa hoje congregavam. Sim. E um dia trouxeram a que é hoje a minha esposa, entendeu? Sim. Trouxeram ela para a igreja para visitar. Sim. Irmão, na hora que eu bati os olhos nessa menina, Meu Deus. eu nunca senti por ninguém na minha vida que eu senti naquele dia. Declaração de amor aqui para a irmã. Cara, meu irmão, eu pronto, a partir daquele dia, pronto. Mas ela veio para cá já convertida ou ela Não, veio só ela dar veio uma visitar. visitada mesmo? Ela veio visitar, mas quando eu pus os olhos nela, sabe, o coração quase saca. Apaixonou. O coração quase saca. Sim. E aí se eu já vinha... Agora que tu ia vir mesmo. Agora que tu queria vir. Agora que eu queria vir todo dia. Sim. Com todo respeito, Não, mas pode ficar mas tranquilo. eu ficava assim, tá pensando, essa menina nunca vai querer nada comigo, porque ela era muito linda, cara. Sim. Era muito linda. Sim. Você precisa ver umas fotos dela dessa época. Sim, e eu ficava imaginando depois o que é que essa menina viu em mim, sabe? Ai. Porque, cara, eu não sei, só é Deus mesmo. Graças a Deus. E eu fiquei assim, cara, era muito linda, demais. Eu me lembro que quando ela foi batizada no Bom Milagre, nessa época tinha um pregador lá que era auxiliar do pastor José, chamado Léo Newton. Sim. Um cara bonitão, Sim. alto, todo... Pregava muito, o cara cheio da unção de Deus também. Quando ela foi batizar, que ela vestiu aquela bata branca para entrar na água, minha irmã, ela parecia uma santa mesmo, assim. Parece que estava no céu, assim. Meu Deus, um anjo. Vestido de branco. Cara, e o Léo Newton, quando saiu na porta que viu, ela disse, meu Deus, eu estava bem pertinho dele, né? Ele disse, cara, meu Deus, quem é aquela santa, rapaz? Aí eu falei para ele, fica quieto que tem dom. Meu Deus! Tu já tava te lançando. Não, eu já estava namorando com ela. Tu já tava namorando com ela? Tá. Já estava namorando com ela. Aí eu disse, fica quieto. Aí ele disse, cara, essa menina tá namorada. Eu disse, disse, meu irmão, tu tem sorte já. Eita, Deus. E aí ela acabou aceitando Jesus, entendeu? Acabou aceitando Jesus. E me lembro que um dia eu estava na casa da irmã Laurinda. Sim. Né, que é a esposa do pastor Carlos hoje, que começou a congregar com a gente também. Aliás, quando eu cheguei, eles já estavam, né? Pastor Carlos, que é hoje lá da Querigma. Da Querigma. Ele já estava aqui com a irmã Laurinda. Sim. E aí, um dia, eles gostaram tanto do louvor, com acompanhamento. Era só tu nessa época? Só eu. Que todo domingo eles me pediam para ir para a casa deles. Eu vinha de manhã para a escola bíblica, a obra foi crescendo, né, um pouquinho, foi crescendo.
E eu vinha de manhã para a escola bíblica, já não fui mais no Bom Milagre. Vinha de manhã para a escola bíblica, eles passaram a me dar passagem, né, aquela cartela de passe. Todos eles me davam uma cartela com 30 passes, né, para me vir durante 15 dias. Aí vi. Sim. Quando eu terminava os 15 dias, eu comprava outra parcela para completar o mês. E aí, na verdade, as 30 dava para o mês inteiro, né, porque não tinha culto todo dia, né? Sim, sim. Então dava para o mês inteiro a cartela de passe. E um dia eu estava na casa da irmã Laurinda, né, a gente tinha terminado de almoçar, eu estava debaixo de um cajueiro lá no quintal. Graciane chegou, que é a minha esposa, né? Sim. Graciane chegou lá. Aí disse... E aí começou a conversar comigo. E o filho da irmã Laurinda estava perto, o Rony. E aí, como é que você está? Eu disse, tudo bem. Disse assim, e aí, você já casou com a moça lá que você morava com ela? Como é que está a tua situação? Eu disse, não, rapaz, a gente não casou, não, sabe? A gente está ainda nesse impasse, assim, e tal. E ela falou assim, casa comigo. Ela te pediu em casamento? Ela falou brincando, pô. Ela falou sorrindo. Ela falou brincando? Foi, ela falou, casa comigo. Cara, nessa hora, quase eu disse para ela tudo que eu quero. Mas só que eu estava ainda. Não sei se os irmãos vão entender, né? Não, fica tranquilo. Vai. Mas foi tudo assim que aconteceu, entendeu? Não, mas é aí isso depois, quando eu comecei a vir aqui pro Anjo da Guarda, eu ainda estava com ela, com essa menina, mãe do garoto. Eu me lembro que eu ainda trazia ele aqui para a igreja. A mãe do teu... A mãe do meu filho. Eu ainda estava com ela ainda. Sim. Entendeu? Essa que é minha esposa hoje, ela me conheceu com ela. Tá. Ela de vez em quando ela vinha comigo para cá. Sim. Mas assim, vocês ainda estavam juntos ou vocês já estavam A separados? gente estava junto ainda. Ah, tá. Estava junto tudo ainda. Bem, tudo bem. Depois que a gente se separou, entendeu? Sim. Vocês não estavam casados ainda, né? Vocês estavam só juntos. Só junto. A gente nunca casou. Mas dentro daquela situação. Exatamente. Tu querendo sair e ela também só esperando. Aí aconteceu tudo aquele negócio dela dizer que não queria, que ela queria, que era para vir embora e tal. Isso. E aí eu saí e comecei a vir para cá e tal. Sim. E aí ela ia lá pro barraco, lá onde eu morava, entendeu? Sim. E acabava vindo comigo por causa do menino. Sim. Eu pedia para trazer o menino para a igreja, ela disse, não, eu vou também com meu filho e tal. Mas, na verdade, ela vinha por interesse em mim. Sim. Que ela não aceitava o rompimento. Sim. E aí foi algo que atrapalhou muito o meu começo de namoro com Graciane, entendeu? Sim. Eu não tinha coragem de chegar junto, porque eu estava comprometido com ela. Depois que eu rompi, eu não perdi tempo. Sim, bora começar o relacionamento. E aí ela... E vocês, tipo assim, depois desse tempo, vocês ainda já emendaram logo um casamento? Depois desse tempo, a gente namorou um ano. Um ano e casaram. E a gente se casou, entendeu? Massa. Aí, dentro dessa época, tu já direto aqui, já na já obra... direto aqui, já separada da mãe do meu filho, já separada, ela já tinha caído no mundo mesmo, porque ela queria mundo mesmo, sim, entendeu? Ela não queria Jesus. Ela não queria Jesus, nunca quis. É. E caiu no mundo mesmo, na loucura dela e tal. O menino foi pro interior. Sim. E aí eu me dediquei mais aqui, entendeu? E aí aqui, então tipo assim, a história da nossa igreja, tu tá por dentro de tudo, porque a gente tu tá aqui desde a célula. Desde a célula, desde o grupo de edificação. Desde a célula. Então, tipo assim, dentro da história da nossa igreja, assim, como é que hoje a nossa igreja, meu Deus, é uma referência no bairro. Uma referência até fora do bairro. Né? Eu falo no bairro porque, tipo assim, o nosso bairro é muito grande. Exatamente. Então, tipo assim, todo mundo sabe da nossa igreja e fora do bairro também. Exatamente. Mas, tipo assim, aí eu queria te perguntar, qual é a principal característica que tu vê do que aconteceu aqui, que particularmente, por exemplo, em muitas outras congregações, não é dizendo que a gente é melhor que os outros, tá repreendido em nome de Jesus. Outras congregações, a nossa congregação é uma igreja que Deus está levantando desde o início. Mas, assim, qual é a característica que tu vê assim, cara, isso aqui acontece desde o início e Deus vem abençoando muito com gente se convertendo, com gente sendo curada, liberta. Qual é, assim, o que tem aqui que tu, poxa, aqui é uma igreja de Deus mesmo, essa igreja? Duas coisas que às vezes quando alguém vem conversa comigo sobre a igreja aqui, eu destaco a oração. Sim. A oração, né? Sempre nossos líderes sempre foram pessoas que gostavam muito de orar, principalmente o nosso líder atual, né, o pastor Ailton. Tem muita oração na igreja, então isso é fundamental. Mas eu também destaco o louvor da igreja, entendeu?
Isso é uma realidade. Muita gente que eu converso sempre fala, pô, o louvor... O louvor... Desde aquela época, a qualidade do louvor sempre foi... Existem muitas pessoas que até o pastor Jadiel hoje, né? O pastor Jadiel, ele me confessou uma vez, não sei se ele lembra, que uma das coisas que também atraiu ele na Igreja Batista Nacional foi o louvor, que chamou a atenção dele, entendeu? Então, a gente, como eu falei no início, a gente vê muitos jovens que chegam, querem ir para o louvor, eu quero entrar no louvor, entrar no louvor, né? E teve até um pastor que fez o seguinte, que a igreja cresceu, tinha muita gente já no louvor, que a nossa também tem bastante, né? É verdade. E tinha muita gente no louvor, e todo jovem que se convertia e chegava para o pastor e dizia, pastor, eu quero ir do louvor, fala com a líder. E a líder falava e botava o irmão, daqui a pouco o irmão já estava lá. E daí começou aquele negócio, e entra e sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. E o pastor começou a pedir um conselho para Deus, assim, o que é que eu faço? Porque tem pessoas que chegam hoje, passam uma semana, saem, daqui a pouco vem outros e saem. Isso não é bom, entendeu? Sim, aí o Senhor deu uma estratégia para ele. O Senhor falou para ele, quando eles chegarem para você que querem participar do grupo de louvor, fala que tem um critério na igreja, que é para participar também do evangelismo. Aí, meu irmão, aí o negócio arrochou. Olha, tem que participar do evangelismo, da visitação aos desviados. Ninguém queria. Aí foi se ver quem tinha realmente chamado. Exatamente. Porque quem tem chamado não foge. É compromisso, entendeu? Né? E aí o pastor começou a fazer assim, entendeu? Quando chegava para ele, pastor, o que é que eu faço para entrar no ministério de louvor? Pastor, eu acho tão lindo, eu quero louvar. Aí o pastor disse, olha, meu irmão, tudo bem, você tem chamado, então vamos lá. Mas tem que passar primeiro pela visitação e pelo evangelismo, entendeu? Se você passar por essas duas aí... se tu passar por esse crivo aqui, tu fica. Até iam, né? Ele falou que até iam. Mas aí, meu irmão, iam 1, 2 vezes. Não queria mais. Não queria mais. Uma vez eu conversei com um menino aqui, que não vou citar nomes, mas na hora que eu cheguei na igreja, ele estava aprendendo a começar aprender teclado, né? Aí eu sempre vi ele indo para casa e voltava com o tecladinho no ombro e tudo mais. Aí eu cheguei aqui na igreja e vi que ele não tocava. Aí eu falei com ele, por que tu não tá tocando? Aí ele, não, pô, eu até comecei no louvor, mas na hora que eu soube que tinha que chegar 7 horas no domingo para consagração, eu não queria mais, eu não quero saber disso aí, não. Acordar domingo, 7 horas da manhã, eu não quero, não. Aí eu, rapaz, o cara não ficou no louvor por causa disso, porque ele não queria no domingo. Então, tipo assim, isso daí é uma coisa que eu acho muito interessante, esse compromisso eu estou participando de algo muito mais que música, um ministério. Aí eu te pergunto, com certeza tem muita gente que vai assistir, é um cara que é ministro de louvor, e eu queria te perguntar, qual é o principal conselho assim que tu daria hoje para um cara que está começando agora, ou para um cara que faz parte do ministério de louvor da igreja? Qual é o principal conselho que tu daria para ele em relação à vida dele como um ministro de louvor? Porque muitas vezes o cara acha que não, vou subir ali, vou cantar, pronto. Mas assim, o que tu acha que um cara que vai liderar a igreja na adoração precisa ter consciência, principalmente na vida, mas na hora lá de ministrar o louvor? Pois é fundamental uma vida de comunhão com o Senhor, né? Isso aí é indispensável, né? A pessoa tem que ter uma vida de comunhão com o Senhor. Mas uma das coisas que eu sempre, quando eu era líder do Ministério do Louvor, e muitas pessoas não gostavam muito dessa minha postura, é saber se a pessoa tem o chamado. Você está entendendo? Se a pessoa tem realmente o chamado para o louvor. Convicção, né? Convicção. Está entendendo? E é isso, porque a pessoa, para mim, eu particularmente, entendeu? Na época que eu liderava o Ministério do Louvor, eu tinha alguns critérios, sim, não é, em relação a pessoa saber cantar. Sim, sim. Está entendendo? Porque eu penso o seguinte, teve até uma época que eu disse para os irmãos aqui, não sei se foi algo grosseiro da minha parte, que nós temos um desafio bem aqui, né? O bar do Toy. Né? O bar do Toy. Você passa, por exemplo, no bar do Toy, está lá uma música, cantando música secular, cara, com os melhores instrumentos, com uma cantora que canta tremendo, sim, né? Com uma voz excelente, um cara que toca teclado, meu Deus do céu. Aí você traz um visitante para a igreja. Esse cara, aí, antes de chegar na igreja, ele ouve a música lá do bar do Toy. Sim.
Cara, aquilo ali já mexe com ele, aquele instrumental todo, aquela voz sim. daquela moça que canta lá, barbaridade. Quando chega na igreja, olha uma banda com o irmão cantando todo desafinado. Toda desafinada, Meu irmão, tudo errado. esse cara vai, ele vai sair daqui falando bem de quem? Exatamente. Não Do concordo. Badu Toy. Ele, Cara, ele vai dizer, pô, ele tá tudo errado, não consigo. cara, eu passei num bar ali, os caras cantando excelente, mas fui numa igreja, meu irmão, até doido. Sim, muito ruim. Então a igreja tem que ter critério em relação ao louvor. Eu concordo com isso que você está falando em relação a essa questão de ter o critério, porque é um culto público. Eu não colocaria, por exemplo, a gente tem que ter zelo por essa perspectiva de, cara, são pessoas que estão servindo a igreja e elas vão liderar a igreja de adoração. A gente fez um seminário de louvor e adoração lá na IBA e eles falaram um negócio muito interessante, que eles diziam assim, olha, Deus recebe a adoração de todo mundo. Não tem essa. Todo mundo que está cantando ao Senhor, Deus vai receber a adoração. Porém, a igreja não é obrigada a ouvir a tua desafinação. Exatamente. Tá entendendo? Porque, tipo assim, se o cara que está no louvor, como tu falou, entende qual é o chamado dele, ele vai querer, de fato, estudar para estar desempenhando a função dele da melhor forma possível. Por quê? Dessa maneira, ele não vai atrapalhar a igreja em adoração. Porque, por exemplo, o cara vai cantar, aí ele canta desafinado, tu acha que a pessoa que está aqui vai ficar prestando atenção em adorar ou vai ficar prestando atenção nele dizendo assim, pô, esse cara está todo desafinado, ele está atrapalhando o louvor da igreja. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu concordo com essa tua postura, porque, tipo assim, é óbvio que também a gente tem que ter uma... Eu acho legal, assim, de... o cara chegou, o cara ainda não tá legal. Sim, Deixa ele um tempo aqui, bora trabalhar ele para depois botar. Exatamente. Mas também botar um cara que... Eu já vi muitas pessoas, muitas jovens que queriam chegar e tocar sem saber nada, cantar sem saber nada, entendeu? E que foi investido nessa pessoa e que se tornou um excelente ministro de louvor. Eu conheci um rapaz lá no Bom Milagre, o Djalma, que queria tocar bateria. Sim. Né? E aquele cara, meu Deus do céu, eu tinha culto que eu ficava até com pena dele, da bronca que ele levava. Tocava tudo errado. Meu irmão, tudo errado. Mas insistiram com ele, João Pedro, nessa época, insistiu muito com o Djalma. Exatamente. Djalma ficou o melhor baterista da igreja. Você está entendendo? Sim, sim. Então tem esse sentido também. O chamado, se a pessoa tem o chamado, ele persiste, ele insiste, vai. Tá entendendo? Persevera, né? Para melhorar. Persevera, exatamente. Para buscar. Isso aí é muito importante. Eu, particularmente, aqui na igreja, Tayan, Otília, tu, são pessoas que... Edilson, nunca me esqueço da primeira vez que eu toquei aqui, Edilson. Eu não sei se tu lembra disso, a primeira vez. A gente estava... E isso daí, para mim, sempre foi fundamental para mim aqui no louvor, porque eu sempre digo que eu fui, de fato, crescer como um músico, assim, aqui na igreja, graças pela vida de vocês que foram muito sinceros comigo. Porque vocês não ficavam passando a mão na minha cabeça, não, tá bom, é para Deus, vai, continua, não. Pegava no meu pé severamente. Eu nunca me esqueço da primeira vez que eu toquei aqui, eu passei os 3 meses de observação. Aí o dia que eu fui tocar, aí a música era Correndo pros Teus Braços. Aí tu meteu lá a nota, e eu nada de saber a música, fiquei lá no bumbo, tu. Aí tu olhando para trás assim, aí a igreja batendo palma, aí tu parou. Bora botar outra música aqui que o menino tá começando hoje aqui da bateria e o menino aqui da guitarra não sabe o solo, que era Vinícius. Rapaz, nessa hora assim minha cara foi no chão, eu disse, e agora? Agora acabou. Mas tipo assim, ó, isso daí, pra mim, foi muito bom. Até hoje eu lembro disso porque foi muito bom, porque tipo assim, ó, tu não me deixa, aquilo dali eu me senti protegido, tá entendendo? Porque se tu continua, tu ia estar me expondo a arrebentar com tudo. E isso daí é uma atitude de alguém que está preocupado com a adoração da igreja. Porque se eu não sei tocar a música, eu posso estar atrapalhando a igreja na adoração. E hoje a gente vê que tem pessoas que não têm essa coragem de entender o seu chamado e de, meu chamado é conduzir a igreja à adoração. Se o carinha aqui da bateria não vai saber tocar música, eu vou trocar a música. Eu vou trocar a música porque a função é conduzir a igreja. E tem muita gente aí que... ele não sabe tocar, eu vou tocar, é mesmo. Ele que eu quero cantar a música, eu gosto da música. O pastor Nonato me convidou para ir na igreja dele cantar, né? Sim. E ele me falou, irmão, se você tiver um violão, traz. Porque aqui a gente tem um baterista. Sim. Ele disse, beleza, eu vou levar meu violão. E levei. Quando eu cheguei lá, que a gente começou a louvar, meu irmão, o cara não sabia tocar bateria, o menino, né? Um rapazinho. Sim. Não sabia tocar.
E começou a ficar feio a coisa mesmo, sim, entendeu? sim. Eu ia lá na frente, ele lá atrás. E eu olhei para trás e disse, irmão, para um pouco, por favor, tá bom? Deixa. Me desculpe, me perdoe, mas deixa a gente vai levar só no violão mesmo, tá bom? Sim. Eu falei com muita educação, assim, sabe? E até com pena do menino, entendeu? E ele parou e a gente continuou, e aí foi uma benção e tal. Sim. E o pregador dessa noite, meu irmão, quando pegou o microfone, cara, só falou sobre isso. Como assim? Ele falou que era para ter paciência, não sei o quê. E disse assim, olha, vem aqui, deu um abraço nele, no menino. No menino? É. Ah, tá. E olha, você é de Deus, você tem chamado, Tá você não vendo? sei. Não, mas é bem aí que eu entro. Cara, eu fiquei, Talvez esse pregador não estava deixando esse menino ser tratado. Talvez esse menino chegasse em casa, pô, cara, será que eu tô tocando mal mesmo? Pô, acho que eu vou melhorar. Eu fiquei muito constrangido, entendendo? porque eu me senti assim um bruto naquela. Eu disse, meu Deus, será que eu humilhei o rapaz, o menino, cara? Mas Não foi não foi essa a minha uma questão. intenção. Por exemplo, ó, da mesma forma como tu fez comigo, eu recebi de uma maneira completamente diferente. Eu agradeço a Deus por tu ter me chamado a atenção naquele momento de uma maneira pública, porque tu disse assim, pô, Isaac, tu tem que melhorar. E isso daí é o que todo cristão tem que fazer. Buscar melhorar para dar excelência para o Senhor, tá entendendo? E é por isso que, por exemplo, muitas vezes a gente tem esse pensamento, é para Deus. Eu fui dar uma olhada, Edilson, tem uns músicos de rock aí, eles estudam intensamente a música, porque no show é como se fosse um desrespeito eles errarem com o público. Aí eu fico pensando, na igreja a gente não tá nem aí. Na igreja a gente quer fazer de qualquer jeito e aí a gente usa desculpa. Não é para Deus. E Cara, principalmente é uma igreja no poste da nossa, né? Exatamente. Uma igreja do poste da Corban, que é uma igreja que dia de culto vem gente, Exatamente, né? vem muita gente. Vem dos leigos aos... Exatamente. Então, poxa, eu acho muito importante isso que tu tá falando, porque, tipo assim, pô, tudo bem, o cara vai aprender, então bota ele no processo de aprender, mas quando ele for, ele tem que cumprir o chamado dele. O chamado dele é ajudar a igreja a adorar. E, por exemplo, se eu tocasse a bateria toda errada, eu ia estar atrapalhando a adoração. Tá entendendo? Então, eu acho que o grande ponto é as pessoas não estão entendendo e não estão sabendo passar por esse momento de confronto. Você fala, né? muito não, porque tem que ter amor pela pessoa que chegou, está novo, tem que ter amor por ele. Mas a minha questão é a seguinte, tem que ter amor por ele e não tem amor pela igreja que vai ouvir. Exatamente. Então tem que ter amor pela igreja que vai ouvir. Porque é um momento de adoração, né? Que vai ouvir e tal. É um momento de adoração e o cara atrapalhar aquele momento de adoração. Quando você está começando, que a igreja é pequena, não é? Você não tem muitos talentos, não é? Aí, poxa... Tudo bem, mas pô, tu tem a condição de dar o melhor e tu não dá. Eu me lembro que uma certa vez a gente o irmão tinha uma bicicletinha de criança. Sim. E aí ele conseguiu trocar essa bicicleta num contrabaixo. Contrabaixo. E ele... Não, na verdade não foi nem a bicicleta ele trocou numa guitarra. Sim. O contrabaixo foi a igreja mesmo que comprou, um contrabaixo vermelho. Sim. Acho que Tayana ainda lembra, né, Tayana, desse... Tayana, nosso irmão que está aqui nos bastidores. Exatamente, bastidores, com o seu gorro maravilhoso. Um contrabaixo vermelho que a igreja tinha, que foi a igreja que comprou, né? A gente fez uma... Eu lembro. Lembra? Eu lembro, um que tá com a tilha, Tayan. Tu lembra? Um vermelhozinho. Aquele que tá com a tilha. Eu lembro. Né? Isso. Pois é, então, aí o irmão no louvor quis tocar, disse que sabia tocar contrabaixo e pegou o baixo, ligou e Só besteira. não tocou nada, tudo errado. Isso. Entendeu? E aí eu disse, irmão, não toca mais não. Por favor, parou. coloca o contrabaixo bem, então você está tocando tudo errado aí. Desculpa dizer, mas E aí a família dele, que era da igreja, ficou todo mundo contra mim. E me chamaram a atenção, disseram, por que só eu que queria tocar? É engraçado que toda vez é isso, né? Tu fala pra pessoa que tá errado. Se fosse por isso, acho que Tayan era meu inimigo aqui da igreja. Que eu nunca ouvi alguém dizer mais que eu estava errado do que Tayan. Eu fazia as coisas ali, porque isso aí, que besteira essa que você está fazendo aí. Então, tipo assim, isso daí... Tayan tem uma história aí que eu não vou revelar aqui, mas ele me contou que uma vez ele foi chamar a atenção, eu vou até falar agora. Ele está aqui, eu vou até falar. Ele chamou a atenção de um menino aqui da igreja, que era baterista. Acho que bem antes de eu chegar, tinha um menino que entrou no louvor, tocou bateria, e Tayan chegou para ele dizendo, pô, cara, isso aqui que tu fez tá errado. Ele disse para alguém da família dele que Tayan estava humilhando ele.
Porque Pois Tayan é, chamou a gente. atenção dele porque ele estava errado. A gente já ouviu muito isso. A gente Tá já entendendo? ouviu, já. Que coisa é essa? Faltaria o tempo aqui pra gente, É, pra gente falar aqui, né? O quanto a gente já ouviu essas coisas. Não Né? é? Que se a gente quer aparecer, que a gente Isso. quer ser melhor, que a gente. Né? Mas Deus conhece o coração da gente, né? E sabe que a Sim, gente, sim. na verdade, não é que a gente queira ser melhor, a gente quer fazer Uhum. melhor. É sim, sim. Mas entrando agora pra gente encerrar, uma coisa que eu queria perguntar pra ti é que a gente que tá geralmente em evidência aqui no Ministério de Louvor, como tu mesmo falou, tá em evidência, tá toda hora lá cantando e tudo mais. Duas coisas que eu queria perguntar pra ti. Beleza, tu já falou que tu tinha esse ambiente que tu era o cara da estrela e Deus te Isso. pegou, mas com a ascensão assim na nossa igreja, tu é um cara que eu lembro muito, que tu era muito requisitado. Uhum. Toda hora te chamava para alguma coisa até hoje. Como é que tu, assim, dentro desse ambiente, tu guardou teu coração no Senhor para que tu não fosse tentado novamente, ou tipo assim, até hoje tu ainda tem isso, ou hoje tá de boa em relação, poxa, ainda vem no meu coração aquele desejo de ficar me aparecendo. Como é que tu, tipo assim, lutou com essa tentação? Porque, tipo assim, o ambiente da nossa igreja é um ambiente muito grande, Muito tu foi grande, muito requisitado. Então, tipo assim, como é que tu te manteve na dependência de Deus, na humildade? Como é que tu lutou contra esse pecado? Graças a Deus, isso aí aconteceu só naquele começo, Sim, naquele sim, sim, início sim. lá, entendeu? De lá para cá, nunca mais, entendeu? É, eu me lembro que uma vez, um domingo, um culto de domingo, a gente começou a ensaiar uma música com uma irmã, Sim. e não era aqui, alugada ali na Rua Vaticano. Começamos a treinar essa música com a irmã, e chegou uma outra irmã que ia ministrar nessa noite, entendeu? Que ia ministrar nessa noite. E quando a irmã chegou, que viu eu ensaiando com essa, que já tinha chegado primeiro que ela, ficou brava. Deus, você tem que ensaiar comigo, porque a irmã nem vai ministrar hoje à noite, eu que vou ministrar e tal, e você tem que ensaiar comigo, vamos embora que o culto já vai começar. E ficou muito brava, áspera para cima de mim. Cara, aquilo me encheu, eu disse... Cara, eu nunca tinha feito isso, cara. Mas a gente é ser humano, a gente é ser humano. Sim, sim, Ele disse, olha, pô, hoje eu não vou tocar não, tá aqui bem o violão aqui, ó, toque você. sim. Tá bom? Eu pedi muito perdão para Deus nessa noite. Sim. E aí eu deixei o violão lá no pedestal e peguei o ônibus e fui lá para a igreja da Vila Bacanga. Eu acreditei que naquela noite foi de Deus, aquilo ali foi obra de Deus. Deus queria tratar com alguém ali. Sim. Porque quando eu cheguei na Vila Bacanga, eu sentei lá no meu cantinho, o culto lá começou, e o irmão Adalto estava dirigindo o culto nessa noite e falou, olha, pai, irmão Adilson está aqui com a gente hoje à noite. Irmão Adilson, cante uma música aqui, irmão. Toca aí. Querido, eu cantei uma música de Mato Nascimento. Meu irmão, eu peguei o violão, na hora que eu abri a boca, Deus derramou uma unção tão grande nessa igreja. Sim. Tremenda, que eu pensei que Deus ia me humilhar ali, porque eu saí zangado. Sim. Eu saí zangado com a irmã que brigou comigo, entendeu? Sei. Eu cheguei lá e não queria nem cantar, porque eu estava zangado, estava chateado com a irmã. Sim. E aí eu disse, rapaz, o que esse irmão veio me chamar para cantar? Irmão, ainda relutei para não ir, entendeu? Mas aí, eu poxa, não posso, né? O irmão está me chamando numa boa e tal. Negar. Então eu fui lá, irmão. Na hora que eu peguei o violão daquela igreja, que eu comecei a cantar uma música de Mato Nascimento, irmão. Deus derramou uma unção tremenda, mas algo assim que marcou a minha vida. Sim, Nunca me sim. esqueci daquele momento. E aí, quando eu voltei de lá, peguei o ônibus, passei pela igreja, os irmãos estavam na porta, já tinha terminado o culto, os irmãos estavam na porta ainda conversando. E quando eles me viram, né, o pessoal do louvor chegou para mim e disse, poxa, meu Deus, por que você nos abandonou hoje, cara? Aquilo me cortou o coração, sabe? Porque nessa época só eu que arranhava o violão, só eu que tocava um pouquinho, eles que fizeram o louvor no gogó mesmo, entendeu? E ali eu fiquei assim, feliz por Deus ter derramado uma unção tremenda lá, e triste porque os irmãos reclamaram comigo, né? Aí a irmã veio, eu disse, me perdoe, meu querido, me perdoe. Pronto. Não faça mais isso, não. Então, no início, como tu falou, eu era muito requisitado, entendeu? Porque não tinha, assim, esse grupo que a gente tem hoje, né? Sim. Hoje, graças a Deus, eu louvo muito a Deus, né? Por você, que é um cara extraordinário, que eu admiro muito. Sim. Tayan, cara, eu vou te dizer que Tayan queria é ter um nosso filho mestre. assim. Tayan é o nosso príncipe. Cara, eu não quero cometer injustiça com ninguém, sabe? Não, mas mas ontem sim. eu dei um abraço no irmão Jorge, quando terminou o louvor.
Eu disse, irmão Jorge, hoje Deus te usou. Hoje Deus te usou como nunca. É isso aí. Para quem não sabe, o irmão Jorge é um nosso sonoplasta e também o líder do Ministério Infantil. A gente vai trazer ele aqui. Pois é, então ontem eu dei um abraço nele, meu irmão, porque olha, cara, hoje Deus usou tua mão nessa mesa, porque ontem o som estava excelente, cara. Né? É verdade. A gente cantava a noite inteira, se fosse possível. Tremendo. Ontem, assim, foi algo... Não. Tudo ontem, gostoso, muito gostoso. Eu tava pensando sobre ontem. Gente, a gente tá gravando uma quarta-feira à noite. Terça-feira foi o dia que a Edilson está falando. Foi uma das terças. Foi muito bom. E fazia tempo que eu não tive Tipo assim, tu sempre interage com a igreja, mas tipo assim, ontem pra mim foi diferente. Foi tremendo. Ontem foi diferente. Ontem eu senti assim que tu tava muito mais leve com a igreja, né? Conduzindo a igreja de uma maneira que, tipo assim, fazia um tempinho que eu não te via tão à vontade com a igreja, assim, de uma maneira tranquila, assim, conduzindo. Tanto que a gente tava cantando a música de Mateus terminou e tu continuou, dava pra ver que tu tava com vontade de ir até dizer já chega. Foi muito bom, muito bom mesmo. Pra mim foi incrível ontem. Mas, Edilson, pra gente terminar, a gente faz uma brincadeira que é o seguinte, eu te falo uma palavra ou uma frase, tu manda aquilo que vem no teu coração sobre isso, que é tipo que uma brincadeira para que a gente resuma tudo aquilo que a gente falou aqui, que foi incrível. Certo. Então, beleza. A primeira coisa que eu trago para ti é, como tu disse, família. O que a tua família, principalmente, não só a família tua hoje, mas a família de Deus, a família, a igreja, o que ela é para ti? O que vem no teu coração? Para mim, a família é a base de tudo. Sim. Apesar de tantos deslizes que a gente comete em relação à família, mas a gente nunca tem que largar a família. A gente nunca tem que desprezar a família. Não é? O cara que deixa a família, tanto família e igreja como família em casa, esposa, filhos, é um bobo. Entendeu? Família é a base de tudo. Você sabe, nas horas mais difíceis, quem te socorre é a tua família. Tanto a família como em casa como na igreja. Então, a família é a base. É o teu sustento, né? Humanamente falando. É a tua rocha, humanamente falando. Né? Claro que a nossa rocha primordial é Cristo. Né? Mas depois a família não tem. A família é tudo pra gente. Isso aí, esse negócio de família, eu sempre gosto de falar, porque eu sempre lembro do pastor Egidiel, que ele sempre fala que antes de Jesus, o lugar que ele menos gostava de estar era em casa. Depois de Jesus, o lugar que ele mais quer estar é em casa, com a família. Eu sou assim também. Cara, é muito gostoso estar com a tua família. Meus filhos hoje, tenho 2 que moram comigo, são já adultos, né? Sim. Mas, cara, a minha filha, eu beijo, eu abraço meu filho, ele quer essa o negócio é esse, tá abraçando macho e tal. Mas eu agarro, eu abraço mesmo. Né? Infelizmente, eu não tenho assim, muita afinidade com o primeiro, né? Que foi o Ederson, que me deu os meus 2 netinhos. Eu não tenho assim, aquele carinho, porque não foi criado comigo, então... Mas ainda assim, cara, eu tenho um carinho por ele. Sempre que ele precisa, que eu posso, eu estou ajudando e tal. E meus netinhos, cara, é uma loucura, né? Sim. Agora, uma pessoa que, em relação ao nosso pastor Ailton, porque eu nunca me esqueço de um dia que tu falou do pastor Ailton, te emocionou, acho que foi de manhã, acho que foi dia do pastor. E, tipo assim, eu sempre vi a tua relação com o pastor Ailton, uma relação muito próxima, que ele sempre, principalmente quando tu tá lá, ele tá tranquilo, vai lá, Edilson, eu quero essa música aqui e tudo mais. Como é que é essa relação entre vocês dois, assim? Olha, o pastor Ailton é um homem de Deus, não resta dúvida. Sim. Desde quando ele chegou na igreja, que a gente percebeu isso, né? E todas as vezes que forem para votar a favor do pastor, a gente sempre votou a favor. Para trazer ele lá da Vila Ariri para cá, a gente votou a favor. Para ele ser pastor, a gente votou a favor. Entendeu? Porque a gente sempre percebeu que o pastor Ailton é um homem de Deus. É claro que no início eu achava ele muito durão, muito severo, entendeu? Mas graças a Deus, né, o pastor Ailton hoje é um cara extraordinário. Né? Humilde, entendeu? Uma pessoa excelente, o pastor Ailton. Mas uma das coisas assim, que eu gosto do pastor Ailton é a sua sinceridade, cara. A sua sinceridade, entendeu? Se ele tem que chamar a atenção, ele tem coragem de fazer isso. Entendeu? Se for para elogiar, ele tem coragem de fazer isso também. Entendeu? Então, é algo tremendo.
eu queria ser mais próximo do pastor Ailton, assim, Sim, queria sim, ser mais sim. O trabalho do dia a dia, né? Às vezes, como a gente já está bastante tempo na caminhada e já na idade de 50 e tantos, né? Sim, Já não é sim. mais aquele jovenzinho com todo aquele vigor para estar em todo o trabalho, em todos os cultos, não é mais a mesma coisa. Mas eu me lembro que na minha juventude, quando tudo começou, minha irmã não faltava um trabalho, Sim. era eu que estava no louvor e na palavra, no evangelismo, fazendo, né, cultos na escola de colégio, que a gente fazia bastante. E não faltava evangelismo, estava em tudo, em tudo, em tudo. Sim, Mas como eu sim. estou falando, a família vai crescendo, né, vai chegando as responsabilidades do trabalho para a gente pagar tudo, as contas, né? Sim, sim. Então, às vezes, você não marca presença em todos os trabalhos, né? Sim. Mas eu, sinceramente, gostaria muito mesmo de estar mais ao lado do meu pastor, de estar mais próximo dele, contribuindo mais com o ministério. Sim. Eu gostaria muito mesmo, mas infelizmente, como eu estou te falando, né, o trabalho, a Sim, idade sim. também, né, vai contribuindo para que a gente diminua mais o ritmo. Mas é um homem de Deus. Eu conheço o pastor Ailton, né, aqui na igreja desde quando tudo começou. E a sua mãe, a irmã Francisca, suas irmãs, né, Sim, sim. Carmen, Andréia, a pastora Carmen, a Andréia. E, cara, são pessoas assim, sabe, que a gente tem que tirar o chapéu. Verdade. São pessoas de Deus, pessoas de oração, pessoas que, sinceramente, a Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, né? Então, ainda que eles não tenham riquezas, mas com certeza têm um bom nome. Isso vale mais que tudo, cara. Isso aí. E em relação agora à nossa igreja, o que a nossa igreja, como é a nossa igreja Batista Nosso Albão? Por que eu estou colocando? Porque esses primeiros episódios a gente está trazendo mais as pessoas que fazem parte da nossa congregação para poder a gente levar essa essência da história da nossa igreja, principalmente para aquele pessoal que está chegando agora. Está conhecendo a igreja desse tamanho, as pessoas estão vendo o irmão Edilson tocar lá daquele jeito, mas não conhece essa história. Pois é. Tá entendendo? Então, tipo assim, a nossa igreja, o que tu falaria principalmente para um cara que chegou agora? Cara, a nossa igreja é isso aqui. O que tu apresentaria? Não outras igrejas, outras comunidades de fé também são abençoadas por Deus, mas tu chegou aqui, a nossa igreja é isso. Ela é isso para mim e tu vai encontrar isso aqui. Pois é, primeiro a nossa igreja é uma igreja que tem identidade. É uma igreja que tem, digamos assim, registro. Né? É uma igreja que tem registro. Isso. Se qualquer pessoa que esteja chegando, que queira procurar de onde veio, como começou, quem são os líderes, tem uma história tem uma contar, história. Né? É uma igreja digamos, com CNPJ, né? E tudo, é uma igreja registrada. Não é uma salinha de beira de, com todo respeito a quem abre, né? Isso. Não é uma salinha aqui que você muitas das vezes não sabe quem é o pastor, não sabe de onde veio, não sabe de onde começou. Nossa igreja tem nome, tem registro. Você está entendendo? E eu diria o seguinte: você que está chegando, você está em uma igreja. Isso. Você está uma igreja que é corpo de Cristo. Você está entendendo? Você não está simplesmente em mais uma porta que se abriu para, como muitos fazem, né, para se dar bem, para ganhar dinheiro. Não, você está em uma porta que foi aberta para pregar o evangelho de Cristo e para ver vidas transformadas. Sim. Essa é a nossa maior alegria, né? Acredito que seja também a maior alegria dos nossos pastores, né, verem vidas transformadas. Assim como os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, a igreja também se alegra. Exatamente. Né? A igreja também vibra quando vê uma pessoa vir para Jesus. E a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que se alegra quando uma pessoa entrega a vida para Jesus e fica mais feliz ainda quando essa pessoa se firma, quando essa pessoa permanece ali com Cristo. Então, você está em uma igreja que tem registro e que tem um pastor que é um homem de Deus. Exatamente. E que tem um ministério de louvor também constituído de pessoas que são pessoas que têm chamado, são pessoas que são de Deus. É isso aí. Eu acredito que no nosso ministério, falando nosso assim, né? Todos têm talentos, né? Todos têm chamados. E aqueles que, de repente, se não tiverem, não somos nós que vamos. Exatamente. Não vai dizer, vai-te embora, sai daqui, né? Deus vai Deus vai dizer. Vai conscientizar. Até aqui, Deus vai conscientizar. E eu confesso a você que já me deu muita vontade de parar. Sim. Né? De parar. De dizer, irmão, eu acho que na época da lei era 50 anos, né?
50 anos o Levi já, verdade, depois já se aposentava. Verdade. Se eu não me engano, era de 20 ou 25 até 50. Né, que depois ele tinha que parar. Depois de 50 anos, ele já tinha que... Então, eu acho que já deu 50 anos. Já fiz 53. Calma, gente, 50 anos fazendo. Mas, tipo assim, particularmente, eu não sei o que Deus vai reservar para ti ainda aí. Não sei se tu vai passar mais 20 anos tocando. Não sei se tu vai dar uma pausa. Não sei. Mas eu só sei que aquilo que Deus já fez na tua vida até aqui, muita gente já foi impactada. Muita gente já foi impactada, mas eu acredito que também ainda tem uma galerinha aí que tá esperando ser alcançada pelo Evangelho, ouvindo tu cantar, ouvindo as tuas ministrações, ouvindo a palavra sendo pregada quando tu tá cantando. Eu acredito que, tipo assim, é Deus que sabe. E eu, particularmente, espero muito que tu permaneça aí com a gente aí. Quando eu falo parar, não parar de ser crente. Não, permanecer tocando, permanecer. Exatamente, mas assim, se for da vontade de Deus que o irmão Edilson cumpriu o chamado, completou a carreira aqui, ó, completou a carreira do Ministério de Louvor. Agora eu quero levar ele para um ambiente mais de palavra, para um ambiente onde ele vai cuidar mais da família. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar no Ministério de Louvor, onde tem Taião, onde tem o senhor, onde tem o Otílio, onde tem pessoas assim que, de fato, como o senhor falou, tem chamado. Tem identidade, sabe o porquê estão aqui, o que eles estão fazendo. Isso aqui é incrível. Incrível. Irmão Edilson, é isso. Foi muito bom. A gente vai trazer o senhor, acho que de novo aqui, para bater mais papo, porque foi incrível. Foi incrível. E tipo assim, Deus abençoe o senhor grandemente. Amém. Em nome de Jesus, não só o senhor, mas a sua família, os seus filhos, Amém. Sua esposa. E que a gente persevere na obra, porque é até Jesus voltar. E falar. Se o senhor quiser, uma coisa rapidão. Manda também um recado pessoal aí, algo que o senhor tiver no coração para todo mundo. Eu quero só mandar um abraço, né, para nossos pastores, né, o pastor Ailton, o pastor Jadiel, a pastora Carmen, a pastora Alexandra. São pessoas que moram do lado esquerdo do peito. É isso aí. Não é? E graças a Deus, continue orando por nós, pastores, que a gente ora por vocês. E todo o pessoal do Ministério de Louvor, continue firme, abençoando essa igreja, amém? Se interessem em ministrar, não é? Isso. Em aprender mais como vocês têm feito. E Deus abençoe todos, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, amém? Um abraço para minha família, minha esposa, com certeza vai ver. Com certeza. Meus filhos, que eu as amo demais. Nunca passou na minha cabeça, como tu falou de família, né? Me separar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Mas nunca teve vontade de brigar, já teve vontade de dar pescoção, já teve vontade de, entendeu? Mas de largar, deixar, não. Isso aí nunca. Minha família é meu tesouro. Graças a Deus. Amém. É isso aí, gente. Esse é o irmão Edilson, para quem não conhecia, esse é o irmão Edilson. E a gente está muito feliz, porque esse papo aqui foi extremamente edificante. E eu quero te convidar para, terminando esse vídeo, manda ele para alguém que tu conhece, porque eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser extremamente abençoador e talvez essa pessoa, por meio desse vídeo, possa ter um encontro com Jesus. Assim como o irmão Edilson teve um encontro com Jesus lendo a Bíblia na rede. Talvez esse cara possa estar assistindo o vídeo no celular, na sua rede, e ter um encontro com Jesus sendo inspirado por aquilo que Deus fez na vida do nosso irmão Edilson. Beleza? Envie esse vídeo nos grupos que você tem, compartilha com seus amigos. E muito obrigado pela presença, beleza? Tchau, até o próximo podcast, até o próximo Corbancast. Valeu, pessoal. É nóis.